Tá? Muito boa tarde, mulheres empresárias que estão aqui. Todas vocês foram convidadas, já tiveram algum contato de alguma forma com alquimia comigo, né? Algumas vieram já ex-alquimistas, outras vieram através da Patrícia. Essa sala secreta é a primeira vez que eu vou fazer nesse formato. E o que eu vou passar para vocês? Eu vou abrir tudo da alquimia. Hoje o meu objetivo é esse. E até eu falei, a Kelly e a Nádia também já são mentoras. E estão querendo já começar esse movimento, né? E eu vou contar um pouquinho que logo no início, até quando vocês estavam aqui na base da alquimia, eu nunca queria abrir muito tudo. Sabe, a Faraildo já conhece um pouco aqui. Eu tipo, não, isso aqui a gente abre depois. Isso aqui a gente mostra depois para quem está dentro da base. E conforme eu fui amadurecendo, eu fui tendo tanta certeza da entrega, tanta certeza do que fazer, que eu falei, eu acredito que quanto mais claro estiver, mais fácil é a compreensão do que é que o alquimia faz. E aí, quem já conhece a alquimia há mais tempo, que nós já conversamos, ele foi modificando com o passar do tempo. A época da Kelly era uma coisa, a época da Jaque era outra coisa, a época da Nádia, até porque mudou ontem. Hoje vocês vão conhecer a alquimia 2.0. E aí eu percebo o quê? Que a gente, os nossos serviços, nossos produtos, eles vão mudando conforme a gente vai mudando. Isso é muito real. Conforme a gente vai incorporando, entregando, entendendo, vai se modificando, porque eu sempre falo uma coisa: quem é que molda o nosso serviço? O cliente. É sempre o cliente, sempre. Nunca é o que a gente quer entregar, e sim o que o cliente quer receber. Então, é nesse formato que a alquimia foi tomando outro corpo, e por isso que eu cheguei na versão hoje. Por exemplo, quando a Nádia entrou, eu tinha o formato de um mês só. Eu não tenho mais. Quando a Kelly entrou, eu tinha o formato de separar o emocional do técnico. Eu não tenho mais. Por quê? Porque eu sei o que dá resultado. E aí eu fui moldando. O que dá resultado? Um X tempo. O que dá resultado? Um X formato. E isso é só colocando na prática, na vivência. O que às vezes a gente percebe, eu percebo das mentoradas, e quero trocar muito com vocês hoje, é que às vezes nós idealizamos um negócio. Nossa, minha mentoria vai ser assim. Eu passei por isso, gente. Antes de montar a alquimia, eu gravei 48 aulas. Eu fiquei 2 semanas gravando aula. Sabe quantas aulas que eu usei? Nenhuma. Nenhuma. As aulas que eu uso são as aulas que eu usei na entrega da mentoria, que foram fazendo sentido. E, então, começou com o técnico, que a Kelly me conheceu mais nesse movimento, entrou a Beatriz no emocional, que depois a Nádia virou lá a mentorada da Beatriz, depois entrou a Camila no energético, e foi virando este processo. O nosso serviço, ele viu uma engrenagem. Ele vira uma engrenagem. Aí você vai trocando óleo, aí você vai trocando aqui um pneu, aí você vai azeitando aqui do outro lado, mas o resultado é sempre o quê? Chegar onde eu quero chegar. E nós, o objetivo da alquimia é entregar uma transformação. Acredito que o serviço de todas vocês é esse o objetivo. Ninguém se junta se não tem propósitos equivalentes, né? E para você entregar uma transformação, você tem que ir vivendo essas dores das suas clientes. Então, este formato da alquimia, ele já está rolando há quase 2 anos. E agora, por último, eu e a Bea chegamos a um movimento onde nós percebemos o que é que o emocional precisaria mudar para entregar mais profundidade. Então, hoje eu vou mostrar para vocês por dentro da alquimia. Então, quem já conhece já vai talvez rever, vai repensar como era. A Lê, que não conhece ainda, a Faraildes, que não conhece, logo, logo talvez entre a Camila, né, Pati? Então, que não conhecem como era por dentro, hoje vocês vão conhecer. Eu vou fazer como se fosse uma entrega de mentoria, para vocês entenderem todas as ferramentas que a gente utiliza. Para quem quer conhecer, vai ser incrível. Para quem quiser modelar, porque é o que eu falo, Nádia entregando mentoria, Kelly entregando mentoria, para mim é uma honra. É uma honra ter vocês aqui. Independente de qualquer coisa, nós seguimos juntas ou não, eu gosto muito porque eu acho que o que tem propósito tem que ser seguido. E eu sempre falo e vou falar, e uso na minha vida, e não vou ser hipócrita em falar. Tudo se copia e se melhora. Nada se cria. Tudo se copia e se bota o seu jeitinho. Simples assim. Não vamos ser hipócritas e achar que não, eu vou criar algo do zero. Não vai. Você vai achar uma coisa que encaixa com o seu perfil e aí você vai montando meio um Frankenstein. Foi assim que nasceu a alquimia. Ah, eu gostei daquilo, trouxe. Eu gostei daquilo, trouxe. E com o tempo você vai colocando a sua pimenta. Vai colocando o seu jeito. Então ninguém consegue copiar nada igual. Então nem esse é o objetivo. Senão quem copia não se consolida. Você vai criando algo autoral. Mas não quer dizer que sejam processos ou modelagens já existentes no mercado. Então, eu vou começar já falando para vocês que a alquimia, ela é um processo de mentoria perpétua.
Então, o que que é uma mentoria perpétua? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Ela é uma mentoria que ela não tem início e final de turma. E aí vocês vão me perguntar por quê? Por que a escolha desse formato? E é uma escolha de um formato que eu gosto muito, porque quem abre e fecha a turma fica rica, fica pobre. Sabe aquela coisa? Abri uma turma, a mentoria dura 3 meses, ganhei dinheiro. Por 3 meses, se eu não abrir outra turma, eu tenho que me sustentar com esse dinheiro desses 3 meses. Então, a alquimia, ela já nasceu de uma forma perpétua. E é assim que eu gosto, inclusive, de ensinar as minhas mentoras a trabalharem. Porque sendo perpétua, você nunca, sempre tem gente entrando. Só que para ser perpétua, tem uma coisa muito importante. Tem que ter o mapeamento das individualidades e o mapeamento dos quereres e dores comuns. Isso é extremamente importante. Então, para quem está aqui, serve para os negócios de vocês também. Se eu não sei direito qual é o meu desejo do meu cliente ou a dor que ele tem, eu não consigo modelar formatos. Aqui cai muito no autoconhecimento próprio, que daqui a pouquinho eu vou chegar naquela roda do negócio, que algumas de vocês já responderam o formulário, outras não responderam, outras já me viram fazendo essa vivência. Eu vou passar rapidamente, que se eu não sei, eu fico perdida, inclusive no formato de entrega. Eu tenho mentoradas que elas não se sentem prontas para entregar em formato perpétuo, porque elas não conseguiram identificar qual o desejo principal individual, e como que eu lido com isso, e qual é o desejo de dor comum, que eu lido de outra forma. Então, hoje eu tenho essa maturidade dentro da alquimia e eu quero que vocês vão refletindo isso dentro do negócio de vocês. Hoje a proposta é extremamente provocativa, para que vocês olhem para dentro do negócio de vocês e vão se identificando onde ele está e por que que ele não avançou mais. E eu vou contando um pouquinho da história para vocês entenderem como é que a alquimia foi nascendo. Hoje a proposta é essa, vocês são minhas mentoradas. E depois eu vou abrir para vocês falarem os pontos de travamento do negócio de vocês e vamos fazer insights de destrave, porque é ali que é a minha expertise. Quem me conhece já sabe, então nós vamos começar a trazer movimentos. Esse movimento de travamento, ele pode ser técnico, mas ele pode ser emocional. Então, aqui nós estamos num ambiente seguro que vai poder ser aberto, porque nós trabalhamos nas duas frentes aqui na alquimia. E foi ali que começou a gerar resultado. O sucesso da alquimia é o resultado da mentorada. Se vocês não tiverem resultado, para mim não funcionou. Por isso que a gente está toda hora mudando. Então, por que que eu vou falar de um novo processo emocional para vocês? Porque o processo emocional, por exemplo, de quem já viveu aqui dentro da alquimia, eu acho que talvez foi só a Nádia e as meninas que estão na equipe, né? Eram encontros quinzenais, onde a gente tem cápsulas, que você vai assistindo às aulas, e aí você tem encontros de reverberação. Isso ajuda muito, mas muito. Isso traz nível de consciência, isso traz um nível de cura, mas dependendo do movimento da consciência da mentorada, precisa mais profundo. Então, esse foi o meu sentimento. O tempo da mentoria foi estendido, já é uma mudança que nós vamos ter. Por quê? Porque às vezes eu preciso entrar num processo intrapsíquico de cura para que daí eu dê os próximos passos. E aí eu vou explicar para vocês onde são as maiores travas das mentoradas aqui dentro. Vocês vão se identificar também. Não vou falar muita coisa, a Paty já me apresentou bastante, a Maria já me conhece, eu sou Camila Bisotto, idealizadora desse ecossistema. Não me perguntem como que ele nasceu, ele brotou na minha cabeça, eu sou bem sincera a falar com vocês, e hoje eu estou colocando ele para jogo até o momento em que ele vai ficar sempre no ponto ideal e nunca vai chegar esse momento. Sempre que eu perceber que algo vai melhorar, algo vai melhorar. E ontem já mudou, falei hoje que a minha equipe já já mudou, tem que melhorar o tempo todo. Mas a gente só consegue dar esse passo quando eu tenho uma base sólida. Essa é a proposta. Uma base sólida. Eu vou mudando os acabamentos. Eu não mudo a base sólida. Aí eu demoro mais. Então aqui vem outra coisa que eu percebi nas minhas andanças. Não é rápido. Não é rápido. Quem está aqui está querendo ser mentora, quem está querendo se jogar em qualquer tipo de serviço ou produto, não espere um resultado instantâneo. Isso é ilusão de criança. Porque quando você quer montar algo sólido, você precisa fazer o quê? Alicerce. O alicerce, se ele for de cimento, ele tem que ter tempo de cura, você tem que molhar, aí tem que esperar vir o sol, aí tem que esperar curar o cimento, aí depois você vai subindo uma parede para ver se vai aguentar o peso, se não aguentar, tu volta e tu bota uma barra de ferro. Então, o negócio não é diferente. A gente vai montando esse alicerce. Então, o alquimia, ele nem é mais uma mentoria. Ele já é um processo de autotransformação que vai matar uma versão de vocês e criar uma outra versão para sustentar o negócio de vocês. Eu já até falo para eles, são proibidas de falar que isso aqui é mentoria, porque não é, deixou de ser há muito tempo. Isso aqui já é um protocolo de transformação, porque ele envolve todos os pilares que uma empresária precisa.
E isso quase não existe no mercado. Eu acho que eu conheço uma ou duas pessoas que têm pilares parecidos, mas desse jeitinho é só alquimia. Por isso que ele causa transformações. Aqui dentro da alquimia, nós estamos montando uma esteira de produtos. Então, vamos visualizando dentro do movimento de vocês. Por que eu tenho que ter uma esteira, Camilo? O que é uma esteira? São ofertas. O que você oferta para o seu cliente? É um produto só? É só um formato de entrega? E se aquela pessoa não for para ela aquilo? Sabe como é que eu fui montando a esteira da alquimia? Foi assim: não vai ter esse despertar. Ele não tinha esse, é real, tá? Não tinha esse aqui do meio despertar. Ou eu estava em momento de destrave, ou eu estava em tração. Aí começou a entrar uma fulana, uma pessoa mentorada na base, ficava 2 meses, não tinha resultado. Tinha até o passo 3. E é uma via de mão dupla. Às vezes você puxa, mas tem que vir do outro lado. O que eu percebia? Emocional. Não conseguia sustentar os passos, porque eu tô aqui no estratégico puxando, gente. Meu trabalho é puxar, puxar. Eu vou dar caminhos para vocês, mas vocês têm que vir. E quando eu vejo que não vem, eu preciso olhar na base por que não está vindo. E aí ajudava até onde eu podia, e essa pessoa procrastinava, essa pessoa entrava num looping de dor emocional e eu não conseguia ajudar. Aí eu, conversando com a Beatriz, que é a parceira do emocional, falava, Bea, nós precisamos trazer essa mulherada para cima. Elas têm que emergir. Então, o desperte surgiu do quê? De uma necessidade do cliente. Eu estava cansada de ou ouvir ou ver as mulheres paralisando o negócio porque o emocional estava travando. E aí nasceu o desperte. Que aí eu vou falar sobre isso amanhã, até para uma outra turma. Porque vocês que estão aqui, vocês são tração e aceleração. Olha que interessante. Eu e a minha equipe já mapeamos quem tem perfil para estar aqui e quem tem perfil para estar aqui. Isso foi outra coisa que virou o jogo do negócio. Pensem comigo. Se quem já fez cálculo comigo, talvez saiba que eu consigo visualizar o campo do negócio de vocês. Então, eu vou usar um exemplo aqui. Paty, eu sei onde é que está travado, eu estou sentindo aqui, papá, papá, papá. Mas eu sou a idealizadora, eu sei, criei esse negócio. E como que eu vou fazer com que a minha equipe tenha essa mesma percepção que eu? Se ela é uma percepção empírica. Difícil, muito difícil. E aí eu pensava, Jesus, como é que eu vou escalar? Como que eu vou escalar se só eu sei olhar para empresário e falar assim, ó, tua trava tá aqui. É um dom que eu tenho. O que eu faço? Boto, como minha capacidade cognitiva é enorme, num movimento cognitivo, que é o teste que vocês fazem. Aquele teste da roda do negócio, ele foi depois de muito estudo, eu trouxe a minha avaliação empírica subjetiva para dentro de um teste. E aí, quem está fazendo, talvez nem saiba o que está respondendo, mas para nós é todo o material que a gente precisa para enquadrar ela na esteira. Então, como é que eu vou fazer? Se aqui alguém está em momento de escala do negócio, como é que vocês vão passar para a equipe de vocês uma coisa que só vocês sabem fazer? Mapeando o processo, escrevendo o processo, criando rotinas. E eu nunca imaginei que fosse nascer isso dentro da alquimia. Só que era o único jeito de escalar. Único, não tem outro. Por isso que hoje eu posso falar para vocês que é o jeito que funciona. Então, nós criamos um mecanismo de tirar daqui, colocar em um processo factível de acontecer, olhe para o resultado, entenda o momento de negócio dessa pessoa. Estou falando para o alquimia. Com o resultado em mãos, com a percepção disso, eu consigo definir qual é o produto dessa empresária. Então, novamente, vão pensando para que vocês um dia escalem o negócio de vocês. Esta percepção que está só na mente, ela precisa ser documentada e trabalhada. Senão, não escala. E vou mostrar muito por que não escala, tá? Aqui tem alguns depoimentos, não é isso que eu quero falar com vocês. Vou passar, pá, pá, pá. Quero chegar aqui, ó. Esse aqui é a roda do negócio que muitos de vocês já fizeram, a gente está aplicando direto. Esse é o bendito, e olha que lindo, gente. Eu fui lá para o Gemini, aí eu falei, olha, Gemini, olha que lindo, os etapas, essas 7 etapas são as etapas que a gente trabalha aqui dentro da alquimia. E eu falei, bota lá numa roda do negócio, do 1 ao 7, ele que botou ali. O que a Jaque falou quando ela viu? Parece um aquário. Eu falei, parece um aquário. Então, a gente peguem os pilares dos negócios de vocês e
Botem em algum lugar, usem a inteligência artificial para isso, se for o caso. Vocês vão tirando de dentro da cabeça e colocando em algum lugar que possa ser visual e que possa ser aplicado e replicado, porque é só assim que eu consigo escalar. Então, muitas de vocês, fizeram um teste para ver quanto que eu estou de 0 a 10 contente com a minha identidade enquanto profissional. Quanto eu estou contente com a minha identidade enquanto quanto que eu sei qual é meu público. Então, eu vou falar rapidamente esses tópicos, que eu acho que muitas de vocês já conhecem, e as meninas vão falar com vocês depois sobre isso, a parte deve ter explicado, mas aqui na Alquimia nós basicamente passamos por 7 estágios. Então, eu quero que nesse momento, quando eu for falando, vocês vão ouvindo e vocês vão pensando aquela voz que vem dentro da cabeça, falando assim, isso aqui tá feio, isso aqui tá ruim. Só. Eu só quero saber, depois de cada uma de vocês, onde é que está mais travado nesses 7 pontos. Essa é a conversa que eu quero ter. Porque a partir deste travamento, eu vou conseguir já trazer destravamentos para vocês. Porque esse é o meu papel e é assim que a gente faz aqui dentro. Então, se eu tenho dificuldade de entender quem eu sou dentro do meu negócio, no sentido de vou gravar um vídeo para rede social e eu não sei o que eu falo, vou criar que pilares de entrega, meu Deus, será que a fulana lá entrega melhor que eu? Será que vão contratar de mim? Isso é tudo crise de identidade. Tudo. Quando vem essas perguntas, síndrome da impostora, será que eu realmente entrego um trabalho que transforma? Será que eu vou apresentar o meu produto aqui para vocês? Vou conseguir falar o valor ou vai doer dentro da minha boca de estômago? Será? 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 Se. Quando várias vezes vierem serás e sis, vocês têm uma baixa nota dentro da identidade. E vou dizer, aqui a principal sustentação. Se isso aqui não tiver um nível alto, todo o resto desmorona. Então, vão percebendo como é que está esse nível. Eu até falei com as meninas hoje que eu tive um sonho essa noite, e aí veio muito assim, Camila, fala a tua verdade, fala a tua verdade, fala a tua verdade, porque vem o mundo da rede social e ele te engole. Ele fala assim: você fala muito profundo, você fica falando de empreender no masculino, o que que é isso? Fala mais leve. Ai, coitadinha, né? Acolhe aquela mulher. Gente, não vou fazer isso. A minha equipe já me conhece, já sabe. A minha verdade é essa. A nossa profundidade é o que traz transformação. Não vou me adequar a que a rede social pede. Vou trabalhar na minha verdade. Então, se é uma coisa que eu posso falar para vocês, é isso. Entender qual é a nossa verdade e trabalhar em cima dessa verdade. Pode ser que não entre na trendezinha? Pode. Pode ser que não entre na modinha? Pode. Vai viralizar? Dificilmente. E aí, foda-se. Porque quando você tem propósito, você tem um negócio que você entrega algo, você sabe que está sendo guiada por algo muito maior. É assim que me sinto hoje. É assim que eu e Beatriz e minha equipe nos sentimos hoje. A gente hoje pode receber qualquer nível de empresário. Qualquer um. Qualquer um. E sabe que vai encontrar onde está a trava e como destravar. Eu podia falar isso que eu estou falando para vocês há 8 meses atrás? Não. Não. Se eu falasse, eu ia estar engasgada. Eu ia estar, uma vozinha falar assim, mentira, mentira, tu entrega só até uma parte, Camila, você não entrega tudo. Era essa vozinha que vinha na minha cabeça. Hoje essa voz não existe mais. De tanto que a gente já validou esse processo, está aprimorando, a gente faz um movimento com qualquer nível de empresário. Porque hoje nós já sabemos onde dói e como aperta o parafuso. E como que chegamos nisso? Apertando os nossos próprios parafusos. Simples assim. Beatriz entra lá em Catarse, cria, grava os aulas dela, eu venho aqui, venho para mostrar o técnico, boto estratégia, vejo onde trava, vivendo. A gente só melhora vivendo esse mundo. Quando eu vou para público e cliente, pilar 2, eu tenho certeza de quem é o meu cliente? De verdade? Na hora que eu. E não é saber, ai, aquela coisa da persona. É uma mulher de 35 a 55 anos que é assim, assim, assado. Isso é o que o marketing fala. Dentro de vocês, quando vocês se comunicam, seja em rede social, seja conversando, seja apresentando o trabalho de vocês, vocês realmente sabem quem é o público que compra e que realmente vai ter a transformação que vocês propõem? Porque se vier, também eu tenho que olhar para esse pilar. Preciso olhar. Então, como eu falei, eu até 8 a 9 meses, talvez 12 vezes atrás, eu não tinha total certeza. Hoje, a Jaque sempre me perguntava, a Jaque é muito questionadora, adoro. Ela falava assim, Camila, pode comer para qualquer pessoa? Eu gaguejava para responder essa pergunta. E hoje eu falo,
Qualquer empresário. Qualquer empresário. Ah, aquela empresária que está 100% satisfeita com o negócio. De duas, uma. Ou ela talvez não conhece ainda uma dor, e a gente pode ajudá-la a encontrar, ou ela realmente está 100% satisfeita e está tudo bem. É os únicos dois movimentos. Ela não quer olhar para alguma dor, ou ela realmente não tem nenhuma dor. Vamos pensar que existam um breve percentual de pessoas nesse caminho. Ok. O resto, todos os outros 95%, sim, são clientes do Alquimia. Eu atendo gente que está na CLT? Não. Eu atendo homens só se vier junto como sócio, mas tem que ter uma mulher dentro do pilar. Que mais que a gente não atende? Eu atendo empresas grandes que têm muitos funcionários? Não. Eu faço treinamento de equipe? Não. Entende? Tenho esse ego para fazer isso? Não. Eu quero ser boa onde eu sou. Não adianta eu abrir os leques. Chegou um momento aqui dentro da alquimia que elas me falavam assim: por que você não faz formação de consteladora? Porque eu não sou consteladora. Quem é consteladora é a Beatriz. Por que você não faz curso para aprender a equilibrar chakra? Porque eu não quero, eu não sou equilibradora de chakra. Quem faz isso é a Camila Santos. Eu sou estrategista de negócios e emocional. Ponto. E aí eu acredito muito que aqui vem um ponto bem forte, realmente chamado ego. Eu preciso falar com vocês. Às vezes a gente sempre acha que falta um curso, falta uma formação, porque se eu conhecer, se eu fizer psicanálise, tudo isso faz muito sentido. Faz, eu não estou dizendo que cursos não podem ser feitos. Só que chega uma etapa da nossa vida, principalmente as 35 mais, que é o meu público, que você tem que olhar para trás e pensar qual o tamanho da sua mochila. Se essa mochila está cheia, por que eu vou botar mais coisa para ela transbordar? Será que não só falta eu usar o que está lá dentro? Isso é um questionamento que eu faço com todas, todas, todas. Porque quem quer comprar mais e mais e mais curso tem uma síndrome da impostora absurda dentro de É outra pessoa dentro de você. Gritando o tempo todo, mais curso, não tá bom, não tem título, a fulana tem 5 formações, você só tem 2. E aí você não vai para frente. E você não tem resultado. Eu faço até uma brincadeira. Eu sou estrategista emocional, ponto. Eu consigo olhar para as emoções e eu consigo ver. Eu consigo curar? Não. Eu tenho um processo de PNL, eu faço ressignificações. Quem cura emocional é a Beatriz. Mas eu acho que eu falei para a Andréia, quando eu a conheci, eu disse, Andréia, você sentiu verdade naquilo que eu te falei, em relação às análises junguianas, nosso pensamento específico? Sim, muito. Isso é pura vivência. Eu não tenho título de psicanalista, mas eu vivo isso todos os dias, comigo e com as que me acessam. Por que isso não me dá autoridade? Por que isso não dá autoridade para vocês? Dá para qualquer pessoa. O que está cheio no mercado é gente com canudo que não sabe o que fazer. E gente cheia de experiência que não sabe como aplicar para os outros. E isso tudo são sabotadores emocionais. Seja mulheres, que fomos criadas para não empreender. A gente nasceu programada para não empreender. Então a gente está indo contra a curva já, né? E aí vem todas aquelas dúvidas. Então, a formação, não estou dizendo vocês esquecerem informação, mas usem o que você já tem na mochila. A mochila de vocês é muito cheia, tenho certeza. Se eu abrir aqui, eu vou ver 10 anos fazendo uma coisa, 50 anos fazendo outra coisa, 55 mil cursos que eu comprei na internet e não usam 10%. Eu vim a usar a minha formação de PNL agora na mentoria. Eu me formei em 2017, fiz 2 vezes o practitioner, nunca usei. Usei quando abri a alquimia. Então, eu fiquei 7 anos com um conhecimento extremamente parado. Aí eu fui buscar na minha mochilinha. Opa, isso aqui me ajuda. Opa, isso aqui me ajuda. Olha, foi 8 anos que eu fui diretora, trabalhei mais 5 anos como analista e coordenadora de projetos dentro da TOTUS. Tudo que eu vivi, eu penso alguma coisa. Tudo está dentro da minha mochila. E eu penso, eu uso como ferramenta. Só que eu uso a ferramenta certa, é outra coisa, eu não uso todas. A Kelly vai precisar de uma, a parte de outra, a Andréia de outra, a Ale de outra. Então, eu acredito que a grande sacada é você saber quando e qual ferramenta usar. Isso é o diferencial incrível para profissional. Não são todas e não é a mesma ferramenta para todo mundo. Ponto. Então, eu já estou falando daquele diferencial que eu estava falando sobre a mentoria perpétua. Aqui já pega o gancho e guarda essa informação. Aí eu passo para minha oferta, aquela esteira que eu falei para vocês. Será que eu tenho uma oferta fluida? E eu vou fazer um teste com vocês. Sabe como é que vocês sabem se a oferta de vocês está boa? Se quando vocês ofertam algo, tem muitos, não é para mim. Isso aqui eu acho que não tá, não, ainda não é meu momento. Porque aí, se você está atingindo o público ideal e você está ofertando algo que está sendo muito rejeitado, tem alguma coisa errada na esteira.
Porque se eu estou no público, eu preciso encontrar o produto que vai encaixar. Às vezes é um produto bem low, bem de básico, um diagnóstico, um PDF, um e-book, uma imersão, qualquer coisa. Às vezes é um high, que eu estou só ofertando aqui, a pessoa quer mais, eu não tenho esse mais. Então, a fluidez da oferta, ela vai ser verificada pelo que o cliente fala para vocês. E por isso que, por exemplo, nasceu o Desperte. Porque eu estava cansada de encontrar um monte de empresária falando assim, Camila, tá, eu adorei o Alquimia, mas eu não consigo olhar para o meu negócio agora. Eu quero empreender, mas eu tô aqui com meu marido aqui do lado falando, Camila, não é hora de empreender. Camila, não é hora de empreender. O que que eu faço com isso? Então, se eu for dar uma trilha técnica para ela, como já aconteceu, ela não consegue executar. Ela precisa se fortalecer emocionalmente primeiro, para fazer qualquer decisão. Depois ela vai olhar para o negócio. Às vezes a mulher é jogada para empreender, ela não está pronta para isso. Ela precisa primeiro se restabelecer, fazer a sua individuação, para depois ela empreender. Assim nasceu o Desperte. Assim nasceu o Desperte. Então, quem demanda a oferta, a esteira, é o cliente. Se eu estou recebendo muitas negativas, eu preciso voltar e ver o que é que eu preciso ofertar para fechar com esse cliente. Tá? Mas parte do princípio que eu sei quem é meu cliente. Então, os dois princípios básicos. O quarto princípio, ou estágio, como queiram, ele vem depois dos três primeiros. Como é que eu me posiciono? E quando eu falo posicionamento, não é aquele posicionamento de rede social, lindo, de branding, que todo mundo fala, isso é uma das partes. Mas como eu me posiciono em relação ao que eu faço? Desde a minha aparência, da minha fala, do que as palavras que eu uso, tudo isso tem que estar condizente com aquilo que eu faço. Então, às vezes eu estava te falando isso, Kelly, vou te pegar ali como gancho. O teu vestido, ele está lindo em você, mas talvez ele cause uma incoerência com o que você vai falar. Então, apesar de tu falar assim, mas Camila, eu vou de calça de novo. Vai, porque para este público faz sentido. Para este público faz sentido. Vamos pensar que você fosse fazer uma imersão sua somente para mulheres e vai ter bebidas e coquetel. Opa! Essa daí você vai assim. É diferente, ela é mais leve. Então, isso a gente chama de trabalhar, inclusive, com arquétipos. Aí, abrindo já a caixa de Pandora, eu vou mostrar para vocês como é que é um onboarding aqui dentro da mentoria. Vou abrir para vocês verem como é que a gente faz os testes para identificar quais são os arquétipos e como é que eu uso eles no meu negócio. Então, quando eu falo para Kelly, Kelly, isso aqui tá, ela está usando o arquétipo da amante. Eu estou usando o arquétipo da governante. O cabelo que eu estou e a Kelly está é o arquétipo da governante. São arquétipos, são simbologias. Essas simbologias, elas mexem no inconsciente invisível das pessoas. Então, o que que eu quero transmitir? Aí eu aprendo a navegar, aprendo a navegar, aprendo a navegar, aprendo a navegar. E aí as coisas vão ficando muito mais fluidas. E isso é um posicionamento. Ele vem de dentro para fora. Eu perco a minha essência? Não. Aquela é extremamente governante. Ela pode falar que ela não gosta, mas você é governante nata. Já é seu isso. Então use a seu favor. Eu lutei muito contra o meu governante, mas muito. Eu lembro minha primeira mentoria de branding, que é outra coisa, né, gente? Não é puxando a sardinha para o meu lado, mas uma pessoa que não consegue ser guiada por outra não chega num outro nível. Eu tive muitas mentorias que me levaram onde eu estou hoje e contrato muitas outras, que hoje as meninas subiram. Hoje tem um treinamento de vendas com meu parceiro de inteligência artificial. Ele vai levar a gente para outro nível do alquimia. Se eu não me disponho a investir nisso, eu vou ficar sempre na mesma. Porque o meu conhecimento ele só vai até onde a meu mindset levou. O resto é construção de Frankenstein. Eu vou e pego uma pílula da fulana, uma pílula da ciclana, e eu não sigo linha nenhuma. E aí não se sustenta. Então, eu gosto muito, sou muito a favor. Eu contratei uma mentoria para rebranding, isso há uns 3 anos atrás. Contratei uma mentoria para virar mentora high ticket. Contratei uma mentoria de aceleração. E agora estou com um processo aqui de uma mentoria sobre inteligência artificial. Eu não consigo. Estou com a Beatriz sempre me apoiando na parte emocional. Não consigo parar. Porque eu sozinha vou só até aqui. Eu quero chegar em gente que já está aqui. E é assim que o caminho, que a roda funciona. E essa mentora de branding, ela me falava assim: você tá com a cara muito fechada. E aí, realmente, eu tava ainda em cura emocional, e aí parecia que eu era brava. A Jaque é dessa época, né? Eu tinha uma mentorada chamada Lu, que ela me dizia que eu era muito brava. Ela falou lá na conferência, né, que ela é muito brava. E eu era mesmo muito brava. E eu lutava contra o meu arquétipo da governante. Eu já não queria, eu queria comprar as roupas de florzinha. Cara, quando tu se conhece, tu começa a tocar um foda-se pra isso, e tu só bota a tua verdade. Eu tô cagando, vocês não vão me ver de blusinha de flor. Talvez alguma coisinha, mas muito, muito pouco. Muito pouco. Eu gosto de do arquétipo da governante, é meu.
É a minha verdade. Quem não gostar, tá tudo bem, não precisa ficar perto. Só que isso só passa a não doer quando você não tem mais feridas que tocam nesse ponto. E aqui estou falando de ferida da rejeição. Para quem conhece feridas emocionais, sabe que a gente tem várias feridas que são criadas no nosso inconsciente quando nós somos pequenas. E a minha principal ferida sempre foi a ferida da rejeição. Sempre, 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 sempre. Não me perguntem por quê, eu até hoje eu nem quero mais entender a causa. Eu já curei vários sintomas. Às vezes ainda aparece um pouquinho, já fui até para a raiz. Eu nasci de 7 meses, quase morri. Minha mãe quase teve que me cuidar de mim no quarto. Quando eu nasci, não tinha incubadora. Isso gerou um medo muito grande da vida. E aí eu ficava muito com medo de ser rejeitada. Isso passou pelos meus relacionamentos, eu não conseguia me relacionar com homens, porque, meu Deus, se ele mandasse uma mensagem e ele não respondesse em 10 minutos, bloqueava já. Não me ama, porque ele não quer falar comigo, porque ele me dá gelo. Então, é em todas as áreas da vida. E no negócio não é diferente. A cliente vai lá e fala, não, não responde mais. Minhas coisas sabem, né? Tem lá 1.700 leads lá no nosso CRM. 80% talvez nunca mais vai responder uma mensagem. E tá tudo bem, o nosso papel é ofertar, o nosso papel é mostrar e buscar pessoas que são aderentes ao trabalho que a gente faz. Só que se a nossa ferida da rejeição está muito, muito, muito latente, aquilo derruba. E não estou dizendo que não causa frustração, é diferente. Causa. Você levar um não de um cliente causa frustração. O que ele não pode fazer é fazer você derrubar e parar. E isso quem faz é a criança. Então, aí vem a criança interna. O meu filho de 6 anos, sim, se ele se sentir extremamente frustrado, ele vai sempre e começa a chorar. E dê só um caminho, um guincho para tirar ele de lá. Mas ele é criança, ele não tem o cérebro formado. Nós temos. A questão é que quando essa mulher ela está muito com a ferida da rejeição, ela paralisa num certo ano cerebral e ela age como criança neste momento. Então ela não consegue dar os passos, porque tudo a ataca. E a gente mapeia tudo isso aqui dentro para começar a fazer os destraves e fazer ela alavancar. Quando eu falo de posicionamento, eu entro também no meio da rejeição da câmera. Vou mostrar aqui para vocês neste pilar específico. Então, o da oferta, até mostrei aqui a oferta, como é que é o da alquimia, né? Eu vou para mostrar para vocês uma ferramenta que nós entregamos aqui na alquimia para facilitar o destrave em redes sociais. A gente cria um mapa de marca. Deixa eu abrir aqui para vocês. Esse aqui é o mapa de marca da Roca e da Imaculada. O que é um mapa de marca? Aprendi na minha mentoria de branding. Ele nada mais é que um norte visual, padronizado, que vai te ajudar a fazer movimentos em redes sociais. Então, ele tem uma fonte específica, cores específicas. Mas, Camila, da onde que saem essas cores, essas fontes? As cores saem muito dos testes de arquétipo, e as fontes, elas saem muito do que a pessoa tem em sua essência e do que a marca quer comunicar. Essa letra mais gordinha, chama assim, já era a marca delas. Então, eu mantive. Essas cores já eram marca delas. Cores mais terrosas, mais acolhedoras, mais verde. Eu fui mantendo. Então, elas têm. Quando eu falo dos arquétipos, aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui elas fizeram os testes e deu amante, que eu falei, criador e explorador. São 3 arquétipos, são 12 arquétipos que nós temos. 6 que mexem em hormônio e 6 que não mexem em hormônio. Então a gente escolheu 3 que mexem em hormônio, ou seja, que vão, quando eu usar essas imagens, quando eu usar essas falas desses arquétipos, essas cores, a pessoa que está do outro lado se conecta. Isso é mexer hormônio. Se eu coloco cores ou frases desconexas dos outros arquétipos, a pessoa passa batida. E não é isso que a gente quer para vender, para conectar. E então, aqui, esses arquétipos, eles têm imagens específicas. Aqui eu montei uma proposta de feed para elas, usando as cores e os arquétipos. Deixa eu baixar mais para você ver se está tudo numa tela só. Aqui dá para ver melhor. Ó. Aqui elas conseguem visualmente entender como ficaria um feed, usando essas cores e arquétipos. E a partir daqui, elas vão desenvolvendo a linha editorial. Eu já entrego também alguns posts prontos para destravar. Mas, Camila, eu vou usar só isso? Não. É porque, às vezes, eu estou tão travada na rede social que eu preciso de ajuda. Isso aqui ajuda muito. Então, eu vou usando ferramentas, que primeiro eu copio e colo, depois eu vou evoluindo. Mas isso aqui dá um destrave absurdo nelas. Quando eu tenho meu mapa de marca, nós vamos para o segundo passo, que vem casando com a esteira. Quando eu falo de serviço, que eu acho que a grande maioria que trabalha com serviço,
Como é que eu apresento o meu serviço para o meu cliente? Tem gente, estava falando isso hoje de manhã na nossa reunião de vendas, tem gente que fala sem apresentar nada. Consegue fazer uma venda sem sequer abrir um PDF. Ó, parabéns. Nosso treinador de vendas hoje, a parte faz isso muito bem, a Jaque também. Eu não. Eu sou visual. Eu mesma preciso de algo para me guiar. Eu sou assim, eu não tenho muito o que fazer. Eu posso falar no presencial, eu discorro muito bem. Mas quando eu estou no online, parece que meu cérebro ele se guia melhor quando tem alguma coisa. Então, mesmo que não seja para usar em call, eu preciso mandar uma proposta para aquele cliente. Então, a gente pega e aplica o mapa de marca em cima de um PDF que a gente fala. Eu chamo carinhosamente de PDF, né? Porque é o ponto lá, ponto PDF. Mas nada mais é que uma apresentação que ela tem uma construção neural, que ela ajuda a guiar quem está falando e quem está lendo. Onde eu aprendi isso? Em PNL e no minha mentoria para virar mentora. Eu fui tirando tudo o que cabia para mim e fui botando o meu jeitinho de trabalho. Olha que lindas, adoro as duas irmãs. Então, as meninas, elas são organizer, fazem a organização das casas junto com a parte integrativa, tratando o emocional do desapego. É lindo o trabalho delas. Então, elas foram montando o PDF delas. Vou dar mais exemplos aqui. Eu tenho 3 mapas de marca. Ó. A Ari, ela é psicanalista, as cores que ela me trouxe, ela já tinha uma referência que ela sonhou, me mandou uma foto lá que tinha o rosa e o preto e o dourado. Ela veio com essa referência para mim. Alinhamos os arquétipos, criamos o mapa de marca dela. Então, a mapa de marca dela tem esse rosa. A Ariane, ela tem esse arquétipo bem diferente, por isso que eu trouxe. Ela é maga, ela é exploradora, ela é rebelde. Rebelde é um arquétipo que não mexe tanto o hormônio. E ele é um arquétipo que ele repele e atrai na mesma intensidade. Tanto que eu falei para ela, cuidado em usar o rebelde. Ele não vai poder ser sua marca principal. O rebelde é aquele que sempre tem uma alfinetada na língua, entende? Ele sempre tem aquela provocação meio que ácida. E ela é assim. E ela, como ela é psicanalista, ela gosta de trabalhar com essas provocações ácidas. Para ela fez sentido, é ela. Então eu vou tirar do mapa de marca dela? Não. É uma marca registrada dela. Então, olha até a frase que eu trouxe para ela: é sempre bom tomar uma dose de bom senso. É o jeito que ela fala com as clientes dela. Vai ter gente que vai atrair, vai ter gente que vai repelir. Ela está completamente ciente disso, mas é a verdade dela. Então, cada pessoa tem a sua verdade. Aí trouxemos aqui uma sugestão de feed, pra vocês verem como é que tá. Com roxo, com rosa, com maga, com explorador. E aqui o PDF de apresentação dela. Tá lindo! É legal, Kelly, que você trabalha ali com a mentoria do dinheiro, mas ela só trabalha. Ela trabalha só no destrave do dinheiro emocional. Olha que legal, daqui a pouco vocês casarem o produto, vou até te botar em contato com ela. Porque ela só vai na parte emocional para destravar, mas ela não tem a técnica que você tem, entendeu? Daqui a pouco dá um casamento ali de parceria, porque eu acredito muito, eu não faço nada sozinha. Eu atuo com a B, com a Camila. Nós somos 3 especialistas que entregamos. E para nós está tudo bem, desde que você tenha os mesmos valores que aquela pessoa. Então, eu e a B temos valores muito parecidos, somos muito idênticas. Eu digo que a gente é quase irmã gêmea simbiosada, então a gente consegue trabalhar junto. Nunca tivemos nenhuma discussão, nada. São sempre questões profissionais. Ela cria muito, eu organizo muito, então a gente dá muito certo nesse sentido. Ela cria lá as aulas dela, faz tudo e eu boto tudo numa caixinha. Então, aqui a área, ela tem essa entrega, que lindo que ficou, que ela criou um método. O método ARI é um acrófito, acho que é assim que fala, o AR, o I e o H, cada um é um pilar. Então, eu sempre trago muito esse movimento de trazer um conhecimento para dentro de uma caixinha, porque quem está do outro lado tem que entender que aquilo existe. Se eu só falo, eu já vivi muito isso, tá? Eu vejo muita gente. Ah, eu vou fazer um diagnóstico de 40 mil, depois eu vejo o que eu entrego para você. Isso funcionou até 2024, por aí. Hoje em dia não funciona mais. Pessoas querem saber onde é que elas vão estar. O que vai acontecer com elas? Então, é muito importante colocar esse conhecimento numa caixinha. Trazer um terceiro. Essa mulher tá maravilhosa. Ai, como ela tá maravilhosa, né, meninas? Vocês conhecem ela. A Jana, gente, ela tá incrível. Ela se jogou no emocional de um jeito, mas pensa nas catarses que eu e a Bia tivemos que pegar na mão dessa mulher. De ela vir na trilha, toda arrepiada, ela fala: Camila, eu não consigo levantar da cama. E eu falo: calma,
descansa, deixa o teu feminino vir, descansa. Aí ela pega a malinha dela, vai para a beira da piscina, vai para a praia, pronto, fecha cliente, fecha isso, fecha aquilo, agora tá com equipe, porque ela se permitiu sair desse masculino e mudar o nível de consciência. Aí ela sempre me falou, eu queria um verde mais forte, com um vermelho, ela é governante, ela usa sábia e usa amante. Então, essa aqui é uma proposta de mapa de marca dela. E aqui vocês vão ver o PDF que ela criou, que ficou pronto semana retrasada. A gente fez os últimos detalhes. Ela já é toda. Ela é linda, né? Ela é maravilhosa, maravilhosa. Ela é do carnaval, então, ó, olha como cada uma traz a sua impressão. Vocês viram que são três PDFs completamente diferentes? Ela já quis mesclar cores e tal. Cada uma faz o seu jeito. Posso trazer mais 20 PDFs aqui. Eu trouxe três para vocês verem como é que é. Ela faz um mapa estratégico de pessoas. Eu vou falar da Janaína porque é bem interessante. Quando ela me procurou, ela fazia recrutamento de vagas e ela queria fazer uma consultoria de RH. Foi assim que eu a conheci, inclusive, num cliente que nós temos em comum, que eu contratei ela para fazer consultoria de RH. Só que ela percebeu o seguinte: recrutar vaga, só vão entregar o osso. Puh, a pior vaga vai chegar para ela, dito e feito. Não conseguia recrutar nunca. Trabalhava que nem doida e não conseguia entregar a vaga. Fazer diagnóstico de RH, você bate na pessoa de RH. Imagina, eu não sei fazer meu trabalho? Alguém vai ter que mapear o meu processo? Ela não conseguia vender por conta disso. Fomos fazendo um trabalho desenvolvendo a esteira dela. Hoje, ela tem sustentação emocional para sustentar o seguinte produto: um mapa estratégico de pessoas. Ela recruta as vagas? Sim, obrigatoriamente se a pessoa passar pelo diagnóstico dela. Ela não recruta mais a vaga sem botar o segundo serviço dela. Entenderam a diferença? E vocês acham que foi fácil para ela fazer essa mudança? Coisa que ela fechava assim as vagas, ó, entrava o dinheirinho toda hora? Era um parto para entregar o trabalho, mas o dinheiro chegava. Não, ela perdeu muito cliente, mas hoje ela aprendeu a sustentar emocionalmente essa decisão. Eu só vou te recrutar se eu olhar como está o teu RH. Porque se eu perceber que tem uma discrepância aqui, não adianta, eu não vou conseguir achar alguém para essa vaga. Eu preciso entender. E hoje ela vende 3 níveis de diagnóstico, que foi até a mensagem que eu coloquei lá no meu story. Na Páscoa, ela fechou o diagnóstico mais caro dela. Então, ela conseguiu sustentar, ela entendeu qual é o diferencial dela no mercado, não é só recrutadora. Ela consegue olhar para um RH, adaptar e aí sim mapear a vaga correta. Então, eram esses mapas que eu queria mostrar para vocês. Já abri aqui o que, que a gente faz no nosso posicionamento digital, faz teste de arquétipo, faz movimento, entrega mapa de marca, entrega modelo de PDF. E depois disso, vai para as vendas. Então, o que, que a gente faz? Ah, tá pronto. Vamos pensar que essas 3 mentoradas aqui, elas estão prontas. Estão prontas para ir para o digital, então elas podem começar a movimentar a rede social. Eu não sei se eu não vou para vocês, eu tenho um Trello, que a gente começa. Eu tenho uma mentorada agora que eu estou com ela e com a funcionária dela num Trello, onde nós estamos definindo as estratégias de postagem. Eu sou social media? Não. Mas para o que ela tem, que ela não tem zero, tá ótimo. O que, que eu defino com a mentorada? Ah, vou fazer um lançamento, ela vai fazer o aniversário da loja dela dia 19 de abril. Ela sabe fazer post? Não, a funcionária sabe. Que elas vão fazer um aquecimento, porque vai ter uma promoção, uma loja física. Vai ter promoção no dia 19. Isso é fácil de fazer para quem conhece. A minha mentoria de rebranding permite fazer isso. Agora eu virei top profissional. Aí a gente terceiriza. Aí eu vou indicar 55 mil social medias da minha confiança para vocês. Mas para destravar, para eu trazer a essência, eu tenho que saber fazer. Se eu não souber trazer a minha alma para dentro do posicionamento, como é que eu vou delegar? Hoje a Nádia delega. A Nádia já encontrou uma pessoa que casou. Mas quantas que não conseguem, né, Nádia? Eu não sei quantas você passou para encontrar a sua. E se você está contente com ela, depois até indique para nós. Porque é difícil pra caramba. Eu passei umas 3 e eu não consegui. Não consegui. Não consegui entender a minha alma. Queria só fazer um copia e cola. Então, primeiro eu sempre faço esse movimento de conhecer você mesmo, seu posicionamento, para depois delegar com mais confiança. E aí, quando eu vou para funil de venda, uma coisa que olha que interessante, tem um modelo inverso. Eu não tive isso na minha mentoria para ser mentora, mas eu fiz questão de colocar na alquimia porque foi uma dor minha. Camila, monta o seu PDF. Tá, mentoria lá e validava o meu PDF. Agora vende. Como agora vende? Assiste o treinamento de vendas e vende. Falei, não, mas não é assim que funciona, dito e feito. Quase me cagava de medo de fazer as primeiras vendas. Então, o que, que a gente faz? A gente faz processos dentro da base. Vocês vão fazer calls de vendas umas para as outras. Por quê? Porque eu posso treinar dentro das 4 linhas. Quando eu vou para fora, eu tenho que estar gabaritando. Eu não posso mais errar.
E é óbvio que elas fazem call, inclusive com as nossas estrategistas, que vão lá e apontam o dedinho na ferida. Porque se eu fizer uma call hoje, por exemplo, com a Kelly, ela mostrar o processo dela e eu não entender o que ela faz, ela tem que voltar para a prancheta. Todo mundo tem que entender o que a pessoa faz. Se tiver qualquer falha de comunicação, eu preciso voltar para a prancheta. Simples. E aí, eu não vou fazer isso com o cliente. Vou fazer isso dentro da base. Se eu tiver medo, se eu tiver nó na garganta, se eu falar demais, se eu falar de menos, é aqui que é o laboratório. É aqui a hora de consertar. Então, aqui fica nas quatro linhas. Esse é um movimento que nós temos. Então, o próximo passo, quando eu defino vendas, antes de ir para o mundo, eu vou para dentro do alquimia. E aí, nós vamos definir quais são os funis. É outro ponto super polêmico. Ai, mas porque todo mundo fala que tem que ir para grupo de networking. Ai, porque fazer call de 1 a 1. Ai, porque tem que ir para o tráfego pago. Ai, porque não sei o quê. Tem que ir para onde você se sente confortável. Eu tive um caso essa semana aqui com as meninas aqui da Roma, que a Roca, que é essa aqui de rosa, ela cuida da parte digital, Instagram. A Imaculada, essa aqui de azul, ela cuida das vendas. E por ser serviço, nós fizemos esse movimento de fazer call de 1 a 1. Ela me mandou um áudio de uns 4 minutos essa semana. Camila, não me identifiquei. Não gosto, não dá, eu acho que isso aqui não é para nós, não é um funil. Eu falei, Imaculada, essa é a proposta. Você faz o que você gosta. Vamos pensar juntas em outros funis? Nasceu, então, um funil que ficou agradável para as duas. São rodas de conversa dentro do condomínio. Então, nós vamos fazer imersões presenciais dentro do condomínio delas. E depois começar a expandir para outros lugares. É um funil que elas se sentiram mais confortáveis. Elas não são do mundo digital e elas não gostaram de fazer call de mão. Também é muito, elas são muito analógicas. Elas vão fazer, inclusive, aqueles café, sabe, café com Tupperware que as nossas mães faziam? De, vem na minha casa e faça um bolinho. Elas vão usar. A única coisa que eu falei para elas é assim: a geração Y, somos nós, não gostam. Mas a geração X, que é a de vocês, vai amar. Então, toca o barco e vai. Depois a gente vê o que vai acontecer. Então, elas querem esse funil. Eu falei, tá ótimo. Para a cliente delas, tá tudo certo. Então, essa é uma questão do funil, adaptar para onde você se sente confortável. Camila, vou fazer uma imersão. Eu organizo tudo com vocês. Cronograma, fornecedor, pontos a olhar, tudo. Tudo, 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 tudo. PDF. Então, as minhas mentoradas, elas têm sempre este meu olhar junto. Roupa que vai usar, tudo, tudo. É uma verdade absoluta? Óbvio que não. É pela minha experiência. É aquilo que eu já experiencio, do que eu vivi e que outras pessoas viveram. Então, eu trago para a gente definir em conjunto. É que nem eu falei, agora eu falei isso para a Kelly. A Kelly pode dizer assim, Camila, obrigado, mas eu vou do vestido. Cara, a decisão é dela, tá tudo certo. Eu só tenho que falar o que é que vai acontecer na comunicação que ela vai passar. Se ela disser, essa é a comunicação que eu quero passar, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem certo e errado. É o que a pessoa está confortável. Eu penso que nem a Kelly, muitas vezes mas de novo de calça, né? Vou de vestido. Eu também fico com esse mesmo dilema. E aí, no final das contas, você acorda no dia e se bota aquilo que vier na tua cabeça. Aí deu. E é isso. O importante é nós termos a consciência do que eu quero comunicar. Somente isso. Então, aqui, depois eu vou para a venda de alta performance. Aqui a gente está mudando algumas coisas dentro, até nós, né? Hoje tivemos uma reunião, né? Paty, Jaque, Andréia. Nós também estamos nos modificando o tempo todo, ouvindo aqui uma forma de venda, ouvindo aqui outra forma de venda, para que no final você saiba qual é a sua forma de vender. Então, eu vou dar alguns insights do que veio hoje de manhã. Nós ficamos até 1 da tarde conversando, faltava 1 hora para conversar com você, estava falando sobre vendas. Existem vendas mais agressivas, mais pé no peito, onde a pessoa, e geralmente os homens fazem muito bem isso, elevador e tá. E a gente da alquimia está encontrando um meio termo. Eu não posso deixar de tocar na dor dessa mulher, mas são mulheres, é diferente. Então a gente está encontrando esse meio do caminho. Aí o que acontece? Quem é a detentora do produto ou do serviço é que vai dar o tom. Então, assim, elas vão fazendo o que ficar confortável para nós enquanto alquimia. Hoje, como eu tenho uma equipe, a gente discute juntos as estratégias. Vocês trabalham talvez sozinhas, vocês vão pensar junto com os botões de vocês. Qual é a estratégia que funciona? Qual é a estratégia que eu quero de venda para o meu cliente? Como é que eu vou conduzir uma call de venda? Eu vou ser mais agressiva? Eu vou usar a spin de venda? Eu sei usar uma spin de venda? Já começa ali o conceito. Eu conheço o passo a passo? A gente já está aqui na alquimia modelando venda, porque nós já passamos dessa fase. A gente já sabe como usar uma spin de venda. Agora eu consigo trabalhar essa spin para a essência da alquimia.
Se eu não conheço spin de venda, a primeira coisa que eu vou passar. Eu preciso que vocês entendam o que é uma spin de venda. Não vou nem me aprofundar aqui em conceito, mas como é que é uma spin. Quando eu domino ela, eu consigo adaptar para o meu nicho. Mas eu preciso entender. E aí, é o que funciona, gente. Não tem certo, não tem errado. Qual que é a melhor frase para eu fazer um fechamento? Qual que é a melhor frase para eu virar financeiro? E aí a gente falou muito sobre isso hoje. Eu adorei a primeira pergunta que o William falou alguém aqui fez curso de teatro? Foi incrível. E a Jaque, eu fiz. Porque venda é expressão. Ele faz muito sentido isso que ele falou. Ele fez com a gente uma simulação de vender, todo assim, calmo, de vender aqui na emoção. E ele foi modulando essa emoção. Então, isso, às vezes, é uma habilidade que nem todo mundo tem. E sem essa habilidade, você pode perder uma venda. Vocês entendem? E essas habilidades, elas têm muito a ver até com o cunho emocional. Às vezes, eu não sou tão expressiva. E aí, o que eu faço? Eu vou ter que entender emocionalmente, ou eu vou terceirizar. Se não é o que eu não sei fazer, terceiriza. Mas aí você tem que aprender a delegar, tem que aprender a formar uma equipe. Então, entende que sempre tem uns labirintos que nós vamos travando, normal. Aí eu vou para escala, que é o movimento que a gente está encontrando aqui na alquimia, e vou falar para vocês, ó. Matei mais 20 versões da Camila para chegar aqui. É foda. Aqui nem Freud explica. Porque são os medos da minha equipe, os medos do digital, os medos do negócio, os medos do filho, os medos do marido, os medos do cliente. Vem tudo. Como é que alguém vai vender por mim? A primeira pergunta que eu me fiz foi essa. Eu tive que acomodar essa crença. Quem vai vender por mim? Se foi eu que idealizei esse troço. Ali começou a primeira BO comigo mesmo. Vai pra Beatriz, cura 55 vezes pai e mãe, volta. Vai para Camila, que era diretora e só sabia mandar, volta. Porque delegar não é mandar, é fazer um movimento acontecer junto com você. Então, eu tive que fazer umas 55 mil versões até chegar no momento que ainda estamos aqui. E vamos pensar que agora o Alquimia ele vai chegar. Eu só não sei o quando que nós estamos preparando essa versão. Mas um dia ele vai ser enorme. Ok, a versão da Camila hoje não sustenta isso. Eu sustento uma mentoria que para quem tem 100 mil seguidores? Acredito que não. Bem sério com vocês. Eu sustento o que eu sou hoje. Mas eu estou tirando camadas minhas e me lapidando para criar essa versão que vai sustentar. E aí é uma decisão de cada uma. Se eu quero tirar essas camadas. E eu já estou deixando pessoas fora do barquinho da minha vida para poder chegar lá. E aí, eu estou deixando marido, estou deixando casa. Essas pessoas, neste meu barco, não tem mais espaço. E é uma decisão extremamente consciente e sem dor. Já foi acomodada aqui dentro primeiro. Há 3 anos que eu estou acomodando isso. E agora só está indo para a prática. Está tão leve que até eu me apavoro. Meu Deus do céu, tá maravilhoso. Então, assim, desse dói, você entra no luto e tal, mas tu sabe que é porque uma versão nova sua tem que ir. Então, a gente vai falar muito, não sou nem eu que vou falar, que vai falar isso é a Bea no pilar emocional, do que é que eu preciso abandonar para dar certo. É o principal trava da empresária. O que é que eu tenho que deixar para trás para dar certo? Se esse deixar para trás estiver muito enraizado, não vai. Não vai. Hoje eu tenho que deixar minha casa e meu marido para poder dar certo. Porque eu amo ele, sou um amigo. Mas o nosso mindset é extremamente diferente. Ele não está dentro daquelas 5 pessoas com mindset que circulam dentro do que eu quero ser. E aí, essa versão não cabe mais. Vou amar ele o resto da minha vida, ele é pai do meu filho. Eu falei para ele, nós vamos passear na praia com ele, vai ser tudo lindo e maravilhoso. Mas como amigo. A minha versão não comporta mais. E eu percebi que estava me travando. Minha casa, a mesma coisa. Essa casa onde eu moro hoje, não tem mais nenhum apego material. Gente, outra coisa que eu perdi foi apego material. Não, casa é só um objeto. Eu quero experiências. Eu estou muito mais no âmbito da experiência do que principalmente do material. E aí isso está me trazendo uma liberdade e que me deixa receber informações, que me deixa tirar o meu ego de lado e poder ouvir o que o universo espera, ou Deus, ou o que vocês querem que chame. Então, para chegar nesse movimento é quando você consegue realmente se abrir. Vou fazer até uma provocação para vocês. Quando vocês virem uma pessoa que está lá foda no digital, que ela está construindo, que ela está expandindo, tentem olhar o que essa pessoa já passou. Ainda mais se for mulher. Vocês vão virar, ela teve cura atrás de cura. Cura atrás de cura. Tenho a menor dúvida. Hoje eu olho para as grandes digitais e eu digo, minha filha, eu sei como é que você chegou lá. Que eu estou caminhando e eu sei quanto dói. Porque você precisa matar suas versões todos os dias. Todos os dias. Não, você não aguenta hater.
Você não aguenta, não. Você não vai aguentar, não vai sustentar, não vai sustentar. O primeiro não, o primeiro hater que vier, você derruba. Tá tudo errado, vou para outro caminho, não quero mais isso. Então, é uma sustentação emocional, que é o próximo passo que eu ia falar para vocês, que tem o emocional e o energético. Não vou mais nem entrar tanto nesses detalhes, a maioria de vocês já conhece, já falou com a Patrícia, sobre o emocional, que agora é a principal mudança que está acontecendo dentro do Alquimia. Então, o nosso pilar emocional, eu vou aqui para a parte da metodologia, que vai ficar mais fácil para explicar. Agora vem o pulo do gato. O que mudou na Alquimia? Até a minha equipe, eu passei só hoje isso para elas, elas também vão ver junto com vocês essa mudança. É o Alquimia 2.0. A gente tem, né, um onboarding. Esse onboarding, eu vou mostrar depois um mapa de marca, um mapa mental para vocês do que é o onboarding, quais são os testes que a gente faz, como é que eu mapeio o inconsciente, as travas, as dores. A partir disso, a gente consegue saber quais são as travas emocionais que vocês têm e consegue ir tratando elas. Só que até então, a gente tratava com cápsulas. Quem já teve aqui sabe, é uma aula da Bea, é uma constelação de mãe, algo nesse sentido. Para algumas pessoas, funcionou muito bem. As pessoas que têm mais aberto a isso, se jogam na cura emocional, elas voam. Então, vou dar o exemplo da Jana, da Roca, a Ari, elas se jogam no emocional. Mas tem gente que não bota nem o dedinho. Nem o dedinho. E não importa o motivo. Tem muitos bloqueios, tem muitas camadas ali para tirar. Então, eu e a Bea pensando nessas pessoas, pensando, cara, tem que mudar. Precisamos entregar mais no emocional, porque daí vai alavancar o técnico. Então, a Bea, ela tem um protocolo chamado Desperte. E esse Desperte, que eu acho que a Nádia, se a Nádia fez a Gaia, fez o Desperte, Nádia fez o Desperte, a Gaia, né? A Gaia. Ele é pouco menos do que a Gaia, porque a Gaia é um movimento da Beatriz bem profundo, mas bem de mergulho profundo. E aí ela lançou o Desperte em janeiro, e o Gaia, eu fiz a Gaia com ela, também fiz a Teta da Alma. A gente vai muito profundo no emocional e às vezes até trava, né? Vocês sentiram muitas catarses. O Desperte não entra nessa profundidade. Porque eu falei, Beatriz, se eu me derrubar elas, eu não consigo fazer nada aqui no técnico. Não dá. Tu me devolve ela em pedaços? Não dá. Então, ela criou o Desperte, que ele trabalha mais a criança interna. Então, ela vai trabalhar todas essas travinhas que eu comentei com vocês. Então, como é que a gente criou o Desperte? Pô, tem uma mentorada que não consegue gravar na câmera. O que é? Tô com uma mentorada que não consegue, ela tá com o PDF e não consegue vender. O que é? Então, o Desperte vai para esta camada. Então, o nosso pilar emocional, ele vai aprofundar, mas vai aprofundar sem derrubar. Antes eram só encontros, com aulas encapsuladas. Agora não. São aulas dentro do Desperte, depois posso até abrir para vocês quais são os 13 módulos, e ela vai entregando para vocês, e vai ter as escutas com reverberação e acompanhamento junto com ela num grupo, num núcleo de acompanhamento emocional. Então, a doutora Beatriz vai fazer um núcleo de acompanhamento emocional com vocês. E aqui dentro do Fórmula, eu farei o acompanhamento técnico. E isso vai acontecendo. A B ali junto, ela vai ter encontros do desperte dela, que vão passar a ser os encontros emocionais da alquimia, e eu faço os meus, que é muito parecido com o que estamos fazendo aqui. Porém, depois eu vou mostrar para vocês. Eu abro o mapa mental, abro a trilha, e o que é que eu estou percebendo, tá? Fiz ontem 2 mapas aqui de mentoradas. Gente, como todo mundo quer dar um monte de passo, e às vezes não dá só o primeiro que tem que dar. Vai dar o quinto. E aí esquece de dar o primeiro. E depois fica chorando porque não tem resultado. Então, o meu trabalho é usar um conceito do essencialismo. Onde é que eu aprendi isso? Na minha mentoria para ver a mentoria Red Ticket. O meu mentor era o JP Bijari. Quiserem conhecer. Hoje eu acho que a mentoria dele, eu paguei 10 na época, custa uns 48,50, eu acho. É punk, mas ele é foda nisso. E ele ensinou a gente o conceito do essencialismo. Eu preciso olhar para aquilo que tem que ser feito e não para todo o bololô. E a mulherada tem uma. Bom, quem conhece, né, sabe que a Raíssa está aqui na base, quem conhece a Raíssa sabe. Gente, ela é sanguínea, então eu vou falar do temperamento. Ela tem 55 mil ideias. Eu preciso escolher 3 e dar foco. Eu tô com uma mentorada que ela é sanguínea e tem uma loja de roupa. Ela tá chorando porque tem que gerar caixa, aqui papapá, mas ela tem só um trabalho agora, encontrar um fornecedor, porque o costureira dela não tá dando conta. As outras coisas, esquecem. Ah, mas eu quero trocar. O que eu ouvi essa semana? A fachada. Não vai te trazer dinheiro? Não, não troca a fachada. Ah, eu quero fazer novo posicionamento de marca. Vai trazer dinheiro? Então não faz.
Eu sou muito direta, essa é a minha verdade. Você vai fazer o que te traz dinheiro primeiro. Aí a ansiedade baixa. Ufa, estou com dinheiro em caixa. Agora eu penso no resto. Porque, por exemplo, fazer uma fachada nova ou uma identidade de marca nova, ela passa por eu entender quem eu sou enquanto negócio. Se eu estou com aquilo desconstruído, como é que eu vou fazer uma identidade de marca? Não faz sentido. Mas o mercado, o marido, todo mundo pede para que isso aconteça ao mesmo tempo. Então, o meu trabalho no técnico é fazer o quê? Olhar para o negócio de vocês e passar os passos assertivos. Vou fazer meu primeiro evento, é o evento. Vou fazer o meu mapa de marca, mapa de marca. Vou fazer o lançamento no Instagram, lançamento. Vou fazer o PDF, PDF. Vou fazer três coisas ao mesmo tempo? Não vai. Não vai, porque uma vai ficar para trás. Então, a gente vai escolher qual é o passo essencial juntas e trabalhando nele. Tem área de membros, tem modulações quinzenais, então falar um pouquinho só do energético aqui, que não é bruxaria, não é nada disso, porque quem conhece a parte de energia sabe que a energia é tudo que acontece no universo, só que ela entra em um certo desequilíbrio, muito por conta dos nossos movimentos emocionais. E aí eu tenho uma mesa de sustentação energética que eu digo, sem ela, eu não sei se eu conseguiria entregar o que eu entrego. Para mim, é a cereja do bolo. Para mim, o pilar base é o técnico e o emocional, junto com a Beatriz, e a cereja do bolo é o energético. Por quê? Porque aqui no energético, se a gente baixa a nossa energia na escala Hertz, que é a escala de Hawking, pesquisem sobre isso, vai de 20 a 1000 Hertz. Se eu estou em 20 Hertz, não vou conectar. Minha aura não abre, as pessoas não vão comprar de mim, elas nem vão me enxergar. E aí, como é que eu faço? Ali a gente limpa tudo que talvez esteja baixando esses hertz. Pode ser questões emocionais, físicas, espirituais, várias. E essas modulações, elas acontecem a cada 15 dias também. E aí tem reverberações dentro dos grupos. Então, quem quiser conhecer mais, pede que a gente passa para vocês o que, que acontece no dia da reverberação energética. É uma loucura, é uma loucura. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Segunda-feira tem modulação energética. Terça-feira teve pilar emocional com a B. Quarta-feira eu fiz um onboard de uma mentorada, foi ontem. Aí ela chegou para mim e falou assim: ai, Camila, não sei o que, não sei o que, não sei o que, contando uma historinha lá, não sei o que. Eu falei: beleza. Não acredito, não gostei muito, não me conectei muito com esses movimentos. Chegou na quarta de manhã, ela tinha feito 5 passos que ela nunca tinha feito no negócio dela. Foi lá, contratou costureira, demitiu a sogra e foi. Eu falei: beleza, você pode não acreditar, mas que funciona, funciona. Senão você não teria dado os passos. É simples assim. Há quanto tempo você está aqui? Porque eu já falo com ela há um tempo, para depois fechar a mentoria, né? Papapá, papapá, porque minha sogra, porque ela é costureira, porque não entrega, porque não, 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 não. Nunca fez nada. Aí, do nada, ela entra na alquimia, ela recebe uma modulação que equilibra o chakra dela, que bota ela numa energia diferente, ela faz um processo emocional, que até então ela achou que não tinha acontecido nada, porque a gente fala com o intrapsíquico. Então, você saber, nosso emocional não é para cabeção. Então, quem é muito cabeção não vai entender. Só que a gente fala com o intrapsíquico de vocês, para na quarta-feira ela demitir a sogra. Estão entendendo? Há meses que nada acontecia. Em 2 dias ela demitiu a sogra. Então, são coisas que não estão no visível. É isso que a alquimia faz. Ele traz do campo invisível para o visível. E aí você vai dando esses passos, permitindo ser guiada. Podem não acreditar, mas que funciona, funciona. Contra fatos, não há argumentos. Eu tenho depoimento todos os dias aqui no Alquimia. É que não dá para postar tudo. As minhas estão nos grupos, elas sabem. Quando abro o energético, um monte de depoimento. Abro o emocional, um monte de depoimento. Ah, fechei o cliente tal. Seria todo dia, porque é uma engrenagem que funciona. Então, não estaria aqui mostrando para vocês, não estaria escalando para o Brasil todo, que está para o mundo todo, se não funcionasse. Então, este é o nosso movimento, esse é o nosso fórmula completa. Nós vamos aprofundar a partir de agora o emocional através do núcleo de acompanhamento junto com a doutora Beatriz. Ferramenta que a gente utiliza: mapa mental, área de membros, Zoom e WhatsApp. Agora eu quero compartilhar com vocês, só para finalizar essa parte mais técnica, eu vou mostrar como que é um mapa mental de uma mentorada. Deixa eu trocar a tela. Aqui eu estou abrindo a caixa preta, viu? Abrindo a caixa preta para vocês do que é estar dentro da alquimia. Quem já passou está um pouco diferente, bem diferente. E as meninas que estão na equipe já conhecem, e quem não conhece está vendo pela primeira vez. Isso aqui é uma ferramenta que, outra vez, quando eu fiz a mentoria para virar mentora,
O meu mentor, o JP, ele usou uma vez só. Então, ele fez um mapa mental, eu conheci o Mindmaster, eu falei, gostei. A primeira reunião que ele fez comigo, ele fez um mapa mental. Depois, ele nunca mais fez. E aí, eu ficava perdida. Eu disse assim, o que eu vou fazer? Ah, não, você faz isso, isso e tal, mas e aí? Eu faço quatro, e aí, o que eu faço? Eu não sei nem o que eu almocei ontem. Como é que amanhã eu vou saber o que fazer? Então, eu peguei a ideia dele de criar um mapa mental e eu executo em todas as trilhas. Todas as trilhas. Ou seja, se vocês não quiserem, não precisa nem vir com papel e caneta. É só vir com o corpo e a mente. Porque quando eu estou falando com vocês, eu vou fazer uma simulação. Peguei a trilha aleatória aqui da Ari e tem a da Carol. A trilha que nós fizemos no dia 31/3 até 15/4, tá aqui. E a gente vai criando os passos. Vou deixar aqui para não deixar muito extenso. Geralmente eles partem aulas a assistir, sejam emocionais ou técnicas. A partir de agora vão ser mais técnicas, as emocionais vão estar com a Bea. Ela tem umas tarefas do Instagram. Ela tem que postar 3 posts, focar na linha editorial, fazer a link da bio. Ela tem que focar no método dela, terminar o PDF, que é o que ela está terminando. Nós refinamos a trilha esse PDF dela. E a próxima trilha dela, ela vai começar as vendas. Ela tem que fazer 3 calls e escolher entre as 4 mentoradas que eu dei opção para ela. Eu já pego as bem carne de pescoço para ela fazer, ou até do mesmo nicho, ou de outro nicho. E aqui nós vimos quais são as paralisias emocionais que ela estava. Ela estava com medo de dar certo, ela estava com peso alto no todo. São frases que eu fui percebendo, fui ressignificando com ela nas trilhas. Então, quando ela olhava o todo, dava medo. Então, eu tive que particionar. E ela fez uma constelação para morte. E aqui o negócio começou a destravar. Então, aqui é uma trilha. Vou mostrar aqui uma outra trilha da Carol. Aqui eu quero mostrar o onboarding para vocês, como é que ele acontece na prática também. Descarregar. Esse aqui é um onboard. Vocês vão ficar 3 horas. Dá 1h30, 2 horas com a Gi, mais 1h30 comigo, mais ou menos isso. Quando vocês entram, a gente vai ver quais são os temperamentos de vocês. Com base nesse temperamento, a gente define a trilha. Então, é o que eu estava falando com vocês. Uma pessoa sanguínea, ela tem muita ideia e ela não aterra. Ela fica toda hora no mundo das ideias. Qual que é o meu trabalho? Aterrar. Quando eu tenho alguém muito aterrado, que é uma filiomática melancólica, o que eu preciso fazer? Fazer ela sair do casulo. Então, eu vou trabalhando na sombra do temperamento. Como é que eu sei? Quando eu aplico o teste. Aí eu vou olhar os sabotadores. Opa, tudo que tiver acima de 7 me paralisa. Aí eu preciso entender. Aí eu vou saber os sabotadores para poder trabalhar com essa pessoa. Aí eu vou trazer os arquétipos pessoais para construir um mapa de marca e posicionamento. Aí eu vou entender qual é a rotina dela. Essa rotina é um ponto que eu fico muito, muito, muito tempo. Por quê? Porque se vocês me falam que tem X horas para cuidar do empreendedorismo, eu preciso saber o quanto eu posso andar. Eu vou dar aqui o exemplo da Carol. A Carol estava com 4 horas só. Ela é mãe de um filho pequeno e ela só dava vazão para o empreender dela 4 horas, parte da tarde. A minha pergunta foi: o que é que você quer do seu negócio? Gerar dinheiro? Ok. Você pode me dar mais? 4 horas não dá. 4 horas eu volto só a rodar. Eu preciso de mais de você. Então, nós estamos adequando a rotina dela para que ela me dê 6 horas em 3 dias da semana. Aí sim, eu consigo montar uma rotina para que ela consiga olhar mais para o negócio. Porque em 4 horas eu não consigo escalar. A ideia é de 6 horas, e no início até um pouquinho mais para poder estruturar. Depois, sim, depois são 4. Hoje eu não trabalho mais que 5 horas. Você vai diminuindo. Porque hoje eu sou arroz de network, estou em tudo que é lugar. Porque eu criei uma estrutura que funciona sem mim. É assim que a coisa funciona. Mas tem que ter um dispêndio de tempo no início. Aí eu vou montar a esteira de produtos dela, que ela tem a produção própria, que ela tem peças de revenda, que ela vai fazer curadoria. O espiritual é só para eu entender o que a pessoa acredita. E aqui está um grande pulo do gato. Eu não vou abrir muito da spoiler para vocês. Eu só abri e já vou fechar aqui. Mas isso aqui eu faço uma visualização inconsciente para vocês entenderem onde é que está travado sistemicamente. E essa informação eu mando para a B. Então, aqui, para quem quer, às vezes, fazer um atendimento de estrada individual com ela, ela olha para isso e ela consegue, talvez, abrir uma constelação, encontrar um bloqueio. Eu, às vezes, eu mesma, na trilha, eu falo assim, nossa, não estou conseguindo andar, não estou conseguindo. A área aconteceu isso.
ela tá olhando, eu entro em campo e eu percebo a Ari tá olhando para a morte, por isso que eu escrevi lá. A Ari fez uma constelação para Bea. A Ari vai entrar no desperte. Ela está olhando para o movimento de morte que tem das antepassadas dela. Se eu não destravar isso, não vai ter negócio. Eu quero que vocês entendam que o emocional e o sistêmico, ele está automaticamente ligado à velocidade do negócio. Não vai andar. Não é o cabeção que vai fazer vocês ganharem dinheiro e ir para o mundo. Não é. É a cura. Então, a gente faz essa interligação. Aqui eu mapeio, aqui eu comunico com o emocional, aqui a gente cura, pum, aí aqui eu escalo. Aí que monta equipe, aí que bota negócio. É o invisível que vai se tornando visível. E a gente aprendeu como fazer isso funcionar. Só isso. Aqui eu vou entender a roda do negócio, aquela mesma roda, eu vou ver a pontuação que deu. Existe uma conta que a gente faz numérica para ver se a pessoa está em que ponto que está travado e começa a aplicar os movimentos para poder destravar. Aí eu monto a trilha, então isso é o onboarding. Quando ela vem comigo, ela só tem 3 ações para fazer. Só. Eu não gosto de dar muita ação. Se eu estou falando que estou falando com uma sanguínea, que ela tem uma tendência a fazer 55 mil coisas e não concluir nenhuma, por que eu vou dar tanta coisa para ela fazer? Ela só tem 3. Ela tem que fazer ações para gerar caixa, que ela já sabe quais são. Ela tem que escrever os custos da empresa dela, porque ela não sabe qual é o ponto de equilíbrio dela, eu preciso entender. E eu vou treinar a Isabelle, que é a funcionária dela na rede social. 3, só 3. O resto tá tudo aqui em próximas trilhas. Aqui na próxima trilha tem tudo que ela quer. A da Raíssa tem. Mas eu não faço, porque não consegue. Precisa dar poucos passos. Quais aulas ela tem que assistir? Ó, ela vai olhar módulo financeiro, porque ela tem 0 conhecimento financeiro. Então, para ela, essa é a aula. Para quem vai para o posicionamento digital, é a de posicionamento digital. Para quem vai. E assim vai. Cada uma tem a sua cápsula. Então, aqui eu volto a fechar aquele assunto que eu pedi para vocês guardarem. O que é que eu tenho de específico dentro da alquimia? A trilha. Cada uma tem a sua, porque cada uma é única, com suas dores e com seus qualidades, seus defeitos. O que é o geral para todos? Dor emocional. Então, isso eu coloco num grupo. O que é igual para todos? Energia, é egrégora do grupo. Então, isso é para todos. Então, esses 2 pilares são juntos e este pilar é sozinho, é específico. Apesar da gente falar aqui em forma de hot seat, cada uma tem a sua trilha. Então, isso é uma mentoria perpétua, que ela é personalizada e em grupo ao mesmo tempo. Aqui eu vou mostrar só algumas ferramentas de escala, para quem tem curiosidade. Hoje nós temos aqui um CRM dentro do Alquimia, para quem talvez nunca viu, eu super recomendo, né? Isso aqui foi a minha aceleradora, né? Que me trouxe esse conhecimento, eu não tinha. Para quem está começando, a gente trabalha com Excel. Eu trabalhei anos com Excel. Então, lá eu tinha lá uma planilha de leads, onde eu colocava lá, falei com a Kelly, quando que foi, qual foi o telefone dela, da onde que ela veio, o que que eu falei, quando eu vou fazer o próximo follow-up. Então, uma dica que eu já dou para vocês, tenham controle dos leads. Porque deixar lead no WhatsApp, no celular, é lead morto. Vocês nunca vão saber onde está aquela pessoa. E aqui eu tenho hoje os funis separados por pessoa. Ó, tem da Paty, da Jaque, da André, esse aqui é o meu. E a gente vai criando etapas. Ó, então, para agenda call agendada, feito follow-up, buscar resposta. Quer ver onde é que 2 de vocês estão aqui? Não sei se vocês estão comigo, mas vocês estão com algumas. Eu tenho um funil aqui, ó. Talvez a Nádia, a Kelly, que já são ex-alquimia, vocês estão aqui num funil de recompra. Então, vocês vão ser abordados. Eu já falo porque vai acontecer. Então, a gente ter uma cliente que ela pode recomprar o nosso produto, eu preciso mapear essa cliente também. Não só cliente nova. Então, esse CRM, ele ajuda demais, ele deixa você colocar aqui, elas plugam o WhatsApp delas, eu vejo que elas conversam, cada uma pode ver. O dia que talvez uma funcionária, né, uma pessoa parceira saia, fica tudo aqui o histórico, eu não perco. A Andrea chegou agora, ela pegou já um funil que já era de outra pessoa. Então, o CRM, ele é muito bom para escala. Incrível. Não tenho, não. Faça um Excel, mas faça algo. Comece a olhar para o seu negócio como empresa, não só como, eu que atendo.
E aqui trouxe por último só um movimento que é da alquimia, e eu trabalho isso com algumas mentoradas também, que a gente cria um Trello sobre linha editorial. Eu vou até fechar aqui o como para ficar mais leve. Fechar aqui o master. Então, o Trello eu gosto muito, mas tem N no mercado, N. Então, pode ser o Trello, pode ser o Notion. Aí vocês vão vendo o que que vocês gostam. Então, aqui, eu muitas vezes eu fico com a mentorada ou com a social media dela. Tem gente que eu trabalho junto com a social media dela, porque eu vou entendendo aqui qual é a origem, né? Qual que é a alma dessa empresária, e eu mesma falo com a social media. E aqui a gente vai vendo qual que é a programação para postar. Eu agora, ontem eu criei, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, são 8 scripts de Reels. Então, agora eu tenho que gravar para depois subir. Fiz uma série de período masculino, tá aqui. Então, quando você começa a ter essa organização, você começa a se ver como empresária e não mais como só uma pessoa que faz tudo sozinha. Mesmo que seja vocês que fazem, a diferença é que está organizado. Vocês começam a mudar o mindset de vocês para negócio. Essa é a diferença. Agora eu quero ouvir vocês. Já falei demais. Eu quero ouvir quem quer me falar onde é que vocês perceberam que está travado o negócio lá naquela roda do negócio. E se vocês lembrarem só de um pilar da roda, eu não vou nem botar lá aqui, porque é aquele, tá? Qual que é o estágio que está travado? Me Posso contem. começar. Pode, vai lá, dona Nádia. Então, nem lembro quanto foi que eu fiz, o mês que eu fiz, mas acho que eu fiz um mês, se eu não me Isso. engano. Foi Final acho do que ano um, né? passado, né? Isso. Foi ano passado, é. Mas eu ainda uso muito de várias coisas que você falou. Claro, mudaram a minha esteira, né? Acabou mudando, mas por Perfeito. eu perceber, igual você está falando muito das dores das pessoas, eu É, quis pegar muita coisa minha, do que eu passei, então eu acabei mudando até chegar na mentoria perfeito. nessa parte de mentoria, né, nesse método que eu criei, que chama síntese, Aham. e de se sentir mesmo, porque a gente fica muito, né? Eu estou fazendo a parte do Gaia com a Bia, é maravilhoso, é cheio de coisa. Eu falo até eu meio atrasadinha esses tempos, e ela percebe, né? Engraçado. Que ela falou, Sim. Nath, você até que eu falei, eu quero constelar, eu quero constelar. Falei pra ela, eu quero constelar. Fiz mó uê com ela. Ela, ai, Nádia, eu vou ver a data, e ela me enrolando. Eu, não, Bia, eu preciso constelar, eu não quero essas sessões de terapia aí. Porque as minhas sessões de terapia com ela, talvez porque muitas dores eu já tirei, Sim. né? Com a parte do reiki, né? Do mestrado, eu tô no nível 5 agora do reiki, tô Perfeito. fazendo outro nível. Então, assim, várias coisas. Aí eu falei, eu quero, quero, quero. Aí eu fui. Aí a gente foi, aí um dia ela arranjou lá pra mim, a gente foi conversar. Ela falou, daí a gente foi falando, falando, ela não constelou nada. Entendi. Ela falou, Nádia, você não tem o que constelar, Então, agora, Ana, né? já me fala onde você está no seu negócio e onde que você quer chegar. Então, Então, eu lembro que mudamos a hoje esteira, né? Agora você lançou a mentoria. Como é que tá esse movimento? porque eu tava vendo, assim, tava muito picado as Aham. coisas, ou era uma sessão de tarô aqui, uma de reiki aqui. Eu falei, olha, Tem isso isso. não tá gerando. Eu falei, e eu gostei muito desse negócio de mulheres juntas. Aqui no Alquimia foi onde eu vi a parte da Isso. Gaia. Então, acho que tem um. Tem uma egrégora Quando a gente diferente, né? ninguém É, pode nem ser amigas, é, mas assim, é é. só, nossa, as histórias, assim, é muito bom. Então, isso foi o que me fez também pensar e pegar, igual você falou, a minha mochila. Uhum. Porque eu tava naquele negócio do eu preciso fazer mais, Perfeito. e o dinheiro não entra, meu Deus, eu preciso. Fui, aí eu fiz um pré-curso, pré-aula da Mel Lisboa, que ela Sim, sabe? sim. E o curso dela é um pouquinho salgado, né? Assim, pelo menos para mim, no meu momento, né? Uhum. E eu fiquei muito brava aqui em casa, porque eu queria muito fazer o curso. E eu entrei na criança birrenta, que eu tava me vendo, mas eu não conseguia sair dali. Aí eu Perfeito. fiz sábado o dia inteiro, não falei com meu marido, que eu falei, você não vai pagar? Brava. Fechei a cara mesmo. Aí tal, e ele ficou chateado, quieto na dele, porque ele me apoia, tá me apoiando, né?
coisas ele não entende se eu falar de valores, de uma mentoria, por exemplo, da alquimia, não sei o quê. Nossa, eles não É, têm noção, porque ele é exato. da, né, outra coisa. Outra mentalidade. É isso. Ninguém, na verdade, entende, ninguém. Aí, mas tudo bem, a gente sabe. Aí eu peguei, aí no domingo eu sonhei alguma coisa, eu não me lembro, mas no domingo eu acordei com uma mentalidade assim, que eu falei, gente, eu sei muito, tudo que a mulher falou, eu sei muito daquilo que ela falou, porque eu já estudei muito. Sim, E aí eu falei, quer saber? Eu vou montar alguma coisa para mim. Aí eu mandei mensagem para minha social media no domingo. Ó, quero montar uma mentoria. Do workshop não vou vender reiki, eu quero vender uma mentoria. E eu já tenho tudo na minha cabeça, eu já tinha pronto, é, tudo. Eu dormi, acordei com o negócio pronto. Aí eu falei, não, meu Deus, né? É alguma coisa. Então isso, mas essa parte assim do posicionamento foi onde eu acho que eu mais me travo aqui ainda. perfeito. Perdi a vergonha, vocês estão me vendo lá mais, tô nem aí. Uhum, uhum. Põe o filtrinho lá e vai. Ou Perfeito. se tá muito feio, eu falo pra ela, não é pra postar isso, tá horrorosa. Escreve. Põe uma foto minha e escreve. E eu mudei de social media, ela é maravilhosa, Ah, sim, tá. eu vou passar pra vocês. Ela é fora da caixa, ela fala que ela é concorrente do chat GPT Perfeito. porque ela monta o negócio com você na hora ali. E é surreal mesmo. Então, a mentoria, eu mostrei tudo para ela do que eu queria, a gente montou juntas. Ela também faz a parte do. Ela faz pelo Aham. Notion, Notion, então a isso. gente vai fazendo. E isso me ajudou muito. Assim, o que eu posso dizer, minha trava, eu sei o que, é o que eu falo para Bia, eu sei o que eu quero. É, eu tenho certeza do meu trabalho, de tudo que eu estou fazendo. Eu sempre falei isso, né? Assim, eu só Sim, não sabia muito, o meu funil ainda sim, estava, né? sim. Mas hoje eu sei, quero ampliar muito isso que eu estou fazendo. Quero fazer também algo, igual você falou no começo, escalável, né? Que fala também, Isso, isso. perpétua, essa mentoria Perpétuo. perpétua. Quero fazer sempre. Sei onde eu quero que o meu cliente chegue, até que Uhum. ponto, eu sei até que ponto eu consigo ajudar, né? Que Ok. eu sou a parte da terapia, tem psicologia, tem outras coisas que eu não. Uhum. Mas até onde eu consigo, onde eu tenho. Peguei tudo que eu tinha na minha mochila, coloquei aqui, fui olhando tudo, relendo, vendo e fiz. E no final, né, conversando com a Bia, dessa nossa conversa, que não gerou uma constelação, que no final ela falou: O que que você quer constelar? Eu falei: Eu não sei mais, não quero nada mais. Se você falou, eu não quero. Que ela falou, daí no final foi: Nádia, a sua parte hoje, agora é o É técnico. técnico. Assim, a minha parte Sim, de sentimento, de tudo, sim. eu não, eu até conto várias histórias para ela dos meus pais. Minha mãe não aceita Uhum. até hoje o que eu faço, ela não entende, Sim, tal, né? Que eu já tinha comentado, não me sim, afeta, nada mais me afeta. sim, Pessoas foram embora, sim, muita gente indo embora, que eu não. Aconteceram muitas coisas sim. nesses meses aí que foi assim, vários tapas na cara que eu levei, que eu falei, gente. Mas estão ficando mesmo aquelas cinco pilares lá. E eu uso muito, tudo que você falou foi um mês, mas eu uso, eu vejo seu Instagram, eu tô sempre de olho, né? Converso com a Jaque, ela tá lá no Gaia também, a Paty, maravilhosa. Então, é isso, eu O que acho que que eu assim, vejo, essa parte. o que que eu vejo para você, então, Nádia? Ó, tu tá com aqueles três pilares, ok. Sei quem eu sou, sei quem é o público, tenho a esteira, por mais que seja recente, você já definiu essa Isso. esteira. O posicionamento, quer queira, quer não, você tem ele. Eu iria para os 5, 6 e 7, que é venda. Uhum. É a Venda. venda, A isso. venda. E aí a venda, primeiro com o seu destrave, a gente, então aqui que vai fazer no pilar de venda, né? Vamos escolher os funis, definir os scripts e se já estiver maduro, terceirizar, botar escala. E De aí é venda. trazer gente para dentro. Porque Hum, sem é, venda não rola. Então, assim, é. primeiro você vai aprender a vender, vamos te destravar, o que tu precisa. Te entrego toda aquela spin, né? Aquele movimento da spin de Uhum. venda. Mas, às vezes, tu já quer ir para o próximo nível, você já escala. Aí já vamos atrás do processo de closer, de SD, nananana. Aí é um outro processinho que vai, né? Porque daí é venda, venda. Porque senão tu fica tudo com a O meu mochila negócio é a prontinha, é venda. venda. E essa moça que eu tô, ela é bem estrategista também de venda. Então, ela tá fazendo Perfeito. vários movimentos. Tem hora que ela fala, Nádia, cadê o vídeo que eu mandei, que eu pedi? Ela é tipo Beatriz, sabe? Aí eu, Aham.
Nossa, eu não lembro. Pera, calma. Tipo, aí minha filha que tá doente essa semana, tá o caos, né? Sim, ó, e tu vê como é, Aí. ainda mais filho doente, né? Filho doente para queda de mãe. Então, assim, tu tá indo para aquele próximo nível que você quer e tudo vai te atrasar. Isso é Tudo. normal, escutem isso, tu vai para o próximo nível, alguma coisa sempre vai te atrasar. Vai testar se você Uhum. quer para aquele nível. Então, aqui, Nádia, eu já começaria a pensar em equipe. Aí hoje eu já tenho também um local onde a Andréia veio por lá também, né? Que é minha closer, né? Veio por um recrutamento, tem um canal de recrutamento que a gente usa, começa a implantar CRM, começa a fazer os movimentos. Eu tenho hoje uma plataforma de formação de closer. Então, como já está maduro esse processo, tem que aulas tem que assistir, como é que é a spin de venda dentro da alquimia, qual o script de abordagem, qual o book de objeções, aqui um hall de calls gravadas, né, Andréia? Aqui para assistir, e mesmo assim é um organismo vivo. É um organismo vivo. Vendas é vivo. Mas você tem que ter É, uma esteira, ali uma espinha dorsal. Então, ali seria vendas, a partir do é. 5, no teu caso. O vendas para mim ainda que nem a mentoria eu fiz vários, mas eu não tenho venda. Não adianta, porque só postar em grupo não vai resolver. O que eu percebo É. de vendas, né? Primeiro que vai ter que construir essa autoridade. Não adianta. Estar ali com a Uhum. cara, ir nos eventos presenciais, estar sempre ali, pessoal te vendo. Hoje a Jaque me É. falou, eu vou fazer um evento lá, a Jaque vai fazer evento sábado, né? É. Parabéns e tudo. Olha, já perguntaram se você faz alquimia e tal. Então, a gente estando com uma autoridade, o mínimo, pelo menos, que é se jogar, já começa, as pessoas começam a te ver diferente. E aí a gente começa a plugar a equipe. E aí encontraremos um mecanismo. Um mecanismo do teu caso de mentoria, assim como o meu, a gente usa muito as causas. Usa muitas pessoas para cal. Isso aqui é uma sala secreta, é um outro funil. Aí tem Uhum. imersões online, é outro funil. Imersões presenciais, que a Jaque vai fazer agora, é outro funil. A Kelly vai fazer um movimento de palestrar, isso vai trazer autoridade. Aí ela vai fazer um movimento de parceria com o Sebrae, vai trazer visibilidade. É uma construção, é uma construção. É. Então a gente iria trabalhar com você nisso, no 5, 6 e 7. Tá bom, minha linda? Depois conversa com a Paty. Aí Vou só conversar. conversa. Aqui, gente, em termos de preço, eu não vou passar, porque vocês podem conversar Tá. com as meninas. Conversa com a Paty, tem a André, tem a Jaque, porque tem bônus exclusivo. E vou ser sincera para vocês, não estou nem torando a pílula. Como ontem não mudou, o PDF, elas nem estão com o PDF novo na mão, tá? Mas agora a mentoria, ela tem 7 meses e 4 meses. São as duas possibilidades. Antes era 6 e 3. O que eu e a Beatriz percebemos, e você que está na Gaia, quem está aqui nos prédios sabe, tem às vezes algumas sabotagens no meio do caminho, né? Você mesma Tem. falou, fico ali caída na floresta e tal. Então, esse um mês a mais é o que eu percebi que precisa. Eu entrego o resultado em 3 e em 6, mas esse um mês é dar aquela lambuja, sabe? E eu não mexi praticamente no valor, é o mesmo valor. É que o desperte vai trazer um profundo emocional. E às vezes essa mulher vai precisar descansar. Então, esse um mês a mais é para permitir esse descanso. Então, ontem eu fechei, e aí vocês vão ter a opção de 7 e de 4 meses depois, para ver o que faz sentido. Vou Bom, falar com a Paty. Muito obrigada, Camila. Suas aulas estão sempre obrigada, Nádia. maravilhosas. Eu que agradeço. Ecossistema de 4 meses, 7 meses. Isso aí, Paty. Depois tem uma outra conversa que não é com vocês, que é uma conversa com as mulheres de amanhã, que é só o desperte. Então, lá não tem tanto foco no profissional. É uma mulher que ela quer empreender, mas ela não consegue dar os passos. Foi aquela outra mulher que eu falei, sabe? E muita gente procurava. Então, ali é praticamente só desperte, só emocional. É como se eu encaminhasse tudo para B. No quarto mês eu entro. Aí eu entro, porque ela já está mais sustentada emocionalmente. Talvez, hoje a Bia não tinha esse produto, Nádia. Tu ia para lá. Tu ia passar Eu já esse é tempo, antes, né? entendeu? Esse Agora eu tô caminho. na Gaia e com certeza a minha Olha, parte agora é com vocês, né? vocês viram esse A movimento que mudança. você fez? Você ficou aqui, pô, eu vi. Daí eu fui lá, mergulhei no emocional, agora volto. Isso que a gente está propondo com o Desperte, porque a gente viu Ah, que é um maravilhoso. caminho. É isso É. mesmo. Perfeito, obrigada, Nádia. Quem mais quer falar? Quero falar onde é que está travado esse negócio. Quem que tocou aí? Em qual etapa? Abra os microfones, ó a oportunidade. Quem sabe eu consigo ajudar a destravar alguma coisa. Ale, quer falar alguma coisa? Kelly, Faraildes, apesar de eu já conhecer um pouco da história de vocês, mas vocês vão se identificando, porque faz tempo às vezes que eu não converso, né? Então, Kelly, vou puxar você, amiga. É isso.
Então, a Kelly, ela tá, até estávamos falando esses dias, né? A Kelly começou com um nome de mentoria, até o nome da mentoria pode ser que mude, né, Kelly? Eu digo, alguns uns triplex, às vezes, na. Beleza, Nádia, É, obrigada. Alguns triplex na ela tá cabeça. alugando um triplex na minha cabeça todo dia. Eu não posso falar, eu posso ver ela Sabe, que ela quer. e sabe por quê? Porque eu não eu não sei explicar, sabe? Eu fui falar com a Kelly, eu falei, a sua mentoria é Atena. E para mim era uma verdade. E aí ela falou, mas mentoria não é Atena, é finanças com propósito. Eu falei, mas devia ser. Porque foi a casa, porque faz sentido, porque é nome de impacto, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque aquele outro. Eu não sei explicar. Mas aí a gente vai sempre conversando. Então, Kelly, você tem só um pezinho ali na oferta para melhorar, pelo que eu conheço, e depois já cair para dentro na parte de vendas. É É, ali, também seu movimento. percebi. E E aí eu posicionamentos, né? decidi, eu acho que na verdade naquele dia da confraria, eu decidi que eu falei assim, cara, não, eu não vou fazer mais BPO financeiro, decidi. Entendi, entendi. Agora eu só vou trabalhar na mentoria e eu não tenho esteira de produtos, porque eu só tenho uma mentoria Sim, com 8 semanas e acabou. isso. E aí eu acredito que talvez eu precisaria trabalhar Esse isso, pilar. né? Ah, O e eu princípio. já, quando eu abri, e tu vê que não é por acaso, gente, tudo que a gente faz aqui na Alquimia é tudo muito intuitivo. Quando eu abri o PDF da Ari, tu me veio na hora na cabeça. Porque vocês podem trabalhar juntas. Ela, talvez, num pilar emocional, você cria o high ticket. E você aqui num pilar técnico de entrega. Vocês vão intercambiando clientes. E Verdade. assim, o que eu e a Bia estamos fazendo? Vou te dando esse exemplo. A Bia começou como minha especialista. Então, eu pagava para ela atuar dentro do meu grupo. Hoje, a gente praticamente é um ecossistema único. Eu sou mais especialista na captação e na parte técnica, que seria você. E a Ari talvez receba, e como a Bea, né? Ela não é tão forte em vendas, mas entrando por aqui circula para ela também, entendeu? Claro. Entra por aqui é uma porta que é de mão dupla, é de mão dupla. Precisei anos, talvez, e hoje eu posso falar, funciona. Então é uma coisa que às vezes pode fazer sentido, que tu vai ter dificuldade de entregar o teu produto para quem está bloqueado aqui. Sim, Vai sim. ter. E aí tu pode criar, deixar o teu e criar um high ticket. Deixar o teu e criar um low ticket. Então dá para a gente fluir mais essa esteira. Então você eu Sim. faria a partir da esteira do posicionamento, né, digital. Tem que aí, porque o posicionamento ele vai partir muito dessa mudança. Vamos mudar o posicionamento da Kelly para a pessoa física. Aí não tem mais ruído. Quando você queria comunicar para a BPO e para a pessoa física, eu lembro da Jaque me falando, mas como que eu vendo? Porque se meu público para cá é de um jeito e para cá é do outro, realmente dá uma bugada. Então, quando tu se posiciona, foi maravilhoso. Opa, já tirei aqui um produto, agora eu tenho um público específico, pessoa física. Quais são as dores? Aí você pega aqueles 4 pilares que você trabalha. A dor dela, ou ela está endividada, ou ela quer controlar o dinheiro, ou ela quer investir. E aí você vai se comunicando com esse público em cima disso. Vai, Maravilhoso. nossa, vai Foi destravar isso muito. mesmo que eu pensei, exatamente. E aí você alugou, eu falei, não, cara, chega, né? Chega, tá na hora, tomar vergonha na cara e Sim, arrumar isso aí. perfeito. Então, minha linda, muito obrigada por estar aqui hoje. Queria que você conhecesse essa versão 2.0 da Alquimia. A gente vai estar sempre juntas, viu? Se um dia fizer sentido, se quiser, você me procura. Vai ter bônus. Tu tá lá junto comigo na confraria, em tudo que é lugar, você sabe. Tá sempre aqui no coração. A hora que você quiser voltar, as portas são sempre abertas. Só que a Kelly, gente, é importante. A Kelly só começou com o técnico. Eu queria muito ver você comigo aqui no completo com o emocional. Aí tudo a ver que tua mentoria vai fazer. Ela não botou o pezinho ainda aqui no emocional. Que daí eu sei que tem nós já conversamos um pouquinho, né? Então a gente tem muitas travas, gente, do como fomos criadas, das crenças. Então hoje a Kelly consegue olhar para a mãe dela e ver o padrão de repetição, muitas vezes. E quando você vai tentando corrigir no comportamental. Então, nossa, eu vi que eu repeti o padrão da minha mãe, não vou mais repetir. Isso é uma das formas, mas geralmente não é a mais eficaz. Então, a gente vai para um outro viés. Eu vou olhar o que esse padrão está dentro de mim e vou mudar dentro de mim para refletir no comportamental. Ao invés de vir de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Por isso que a gente fala em catarse, a gente fala em curas emocionais, em chora, 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 em cura mãe, cura pai. Não é um processo de psicologia que olha comportamento. Ele é um processo intrapsíquico. Intrapsíquico. E aí ele cura de dentro para fora. Eu vou falar para vocês o nome de alguns módulos do disperso, para vocês entenderem. Tirando as vendas, mulher invasada, vão imaginando quais são os temas desses nomes.
O Envase, eu adoro a aula do Envase. Eu fui assistir de novo, mas caí de novo, porque a gente tem assim, a gente quer colocar em tudo que é ver. Querem me colocar dentro de uma garrafa, depois numa outra garrafa, e aí agora outra garrafa é comprar roupa amarelo manteiga, aí outra garrafa é usar botox, aí outra garrafa é usar não sei o quê. E tu nisso, tu não vive a tua essência. Então, esse módulo da garrafa, eu caí de novo. Eu falei também, meu Deus, porque a gente está dando de presente essas aulas. A do invase, a da garrafa e a do ego. Eu fui tentar assistir o da garrafa de tem uma hora que ela fala assim, tu até me falou isso ontem, eu lembrei. Ah, eu vou de escarpão, mas às vezes o escarpão pode machucar o meu pé. Também não tinha que ser uma garrafa. E eu tô sempre de salto, e às vezes fico lá com o pé doendo. Então, também às vezes me invaso. A diferença é não ser, é ter consciência quando você quer ou não ser invasada. Aí quem controla é você. O ruim é quando você está invasado e nem percebe que está invasado. Aí ferrou você. Você só vai indo na manada. Então, o que a Nádia falou faz muito sentido, a mentoria dela é muito interessante. A gente parou de sentir. A gente não quer mais sentir. Eu não quero sentir dor. Eu não quero sentir para trás. Eu não quero mais sentir minhas emoções. E aqui é exatamente o contrário. Eu sinto as minhas emoções, eu curo elas, eu não culpo ninguém, eu não culpo pai e mãe, mas eu ressignifico eles dentro de mim, para eu poder seguir. Então, você vai fazer muitos movimentos, viu, Kelly? Muitos de ressignificação interna. Se você É conseguisse que entrar. é uma coisa no, que eu estava pensando ontem e hoje, eu estava pensando sobre isso, né? Porque sobre mudança, sobre tudo isso. Na verdade, o problema não é. Porque assim, quando a mudança vem, a gente se sente só desconfortável. É, O certo. Porque a dor só vem porque a gente resiste a ela. exato, Resiste à mudança. É a exato. nossa resistência a mudar Sim, que faz aquele desconforto virar uma dor e prolongar e tudo mais. sim, Enquanto a gente está na resistência e não entrar no fluxo da mudança, é a isso gente mesmo. vai sempre ficar com aquela dor. Enquanto aquela dor não. Não. É uma. Aí, quando a gente sabe que é isso, a gente só se sente desconfortável. É aquele desconforto de sair da cadeira, eu vou mudar a posição. É isso É mesmo. simples, é a gente que cria resistência. É isso mesmo. Então, é isso. Muito obrigada pela contribuição, Kelly. Então, deixa eu lembrar. Então, eu tenho o da Invase, tenho das vendas, tenho a B é uma atriz, né? Então, ela bota as vendas, ela tira. Quais são as vendas que a gente tem hoje no nosso vista, né? O que que eu não estou enxergando para mim, para o outro? Tem um que ela. Ai, gente, ela vai gravar um que chama Mãe Má e Mãe Boa. Falei, meu Deus, eu preciso já ver essa aula. Porque a gente tem uma mãe boa e uma mãe ruim dentro da gente. Tem uma mãe que a gente idealizou como super-heroína, e tem uma mãe que, quando você começa a tomar consciência, você vê, puta merda, ela fez isso? Ela não me deu o que eu queria? E aí, como é que você acomoda a mãe e a mãe boa? Porque toda hora vem uma e a outra. E é a criança interna. É a criança interna que está ali gritando. Eu lembro do meu processo que, por exemplo, quando meu pai me batia, aí primeiro eu signifiquei pai, beleza, fiz todos os processos sistêmicos para isso. E achava que minha mãe era o máximo, idealizava ela. Aí um certo dia eu parei e falei assim, mas ela deixava ele me bater? Que mãe é essa? Porra! Eu falei, que coisa, que ficha que caiu. Meu pai me batia, eu achava ele o carrasco. Mas minha mãe também não fazia nada, ela não tinha forças para me defender. Mas eu fiquei um momento puta com ela. Ela já morreu, tá? Tô falando do intrapsíquico. Fiquei puta com a figura da minha mãe, porque não é protegida do meu pai. Até eu ir acomodando e perdoando, e quem conhece sistêmica vai fazendo as reverências, entregando. Então, assim, é foda, cara. Cada dia vem uma, cada dia vem uma. A Nádia falou uma frase antes de, eu briguei com meu marido porque eu estava na criança e ninguém conseguia me tirar. É real. Quando a gente identifica com uma dor da nossa criança, é difícil sair sozinha. Alguém vai te tirar. Às vezes é uma frase, alguém que pega no teu. Já, calma, volta para adulta. Então, assim, a gente vê, e no empreendedorismo é incrível. Quando tu receber um não, um julgamento, alguma coisa, você vai para a dor da criança direto. Você sabota, acha que não é bom o suficiente, assim vai. Então, tem 13 módulos lá dentro do Desperte. E aí tem uma área de membros que você vai acessando, a Bea vai guiando vocês, ela está criando meio que um passo a passo de quais são as principais dores que vão para o primeiro, quais são as outras, igual eu faço aqui da parte técnica, e ela tem 2 encontros de escuta, que daí vão passar a ser os nossos encontros online, quinzenais, com ela, que vão reverberando, fora que o grupo do núcleo de acompanhamento fica o tempo todo aberto para ela estar sustentando emocionalmente. Então, é um processo de 3 a 4 meses, e como ela fala, a gente já percebe. Eu vou dar o exemplo da Jaque, né? A Jaque fez a alquimia com a gente na época da Kelly, né? Elas se conheceram ali, e depois ela saiu, terminou a mentoria.
Aí a Jaque entrou na Gaia, que é um processo bem parecido com o Desperte, mas é mais profundo, tá? O Desperte mais leve, não se apavore. A Jaque voltou para a alquimia para trabalhar comigo, é outra pessoa. Ela mesma pode falar, é outra pessoa. Então, nós entendemos que é um caminho que funciona. Se quiser dar o depoimento, Jaque, fique à vontade. Oi, empresárias, boa tarde. Eu estava aqui mandando no particular da Kelly, saudades, Kelly, faz tempo. E é verdade. Eu fui ali, entrei como mentorada, né? Cheguei até determinado ponto dentro do meu negócio, consegui organizar muitas coisas, mas eu era muito teimosa, tinha uma resistência emocional. Falo mesmo, porque é A verdade, é Jaque não verdade. aceitava nem o teste do temperamento que deu para ela. Não, eu não sou isso, eu sou outra coisa. Nem o teste inconsciente ela aceitava Como que era assim eu aquilo. não sou colérica? Como assim eu sou fleumática? Eu não sou calma, eu sou agitada. Assim, uma resistência absurda. Então, o Alquimia me ajudou, inclusive, a perceber a necessidade de mais aprofundamento de cura emocional. E aí depois, sim, as vendas vêm muito automático, parece que a energia muda. E toda vez que eu percebo que eu estou indo por um caminho que não existem erros, né? Mas que não está trazendo muito resultado, eu mudo mais rápido. Ficou esse tempo de o quê? Eu entendi, corrigi, volta, começa de novo. Olha, Então, é bem importante trazer essa vivência, porque às vezes a gente só traz o lado bom, mas o lado desafiador também existe, que a gente passa pelas coisas, a gente é teimosa, a gente resiste, não quer olhar, dói, mas depois exato. que você passa, sim, é muito gostoso, sério, vale a pena. Eu vou pegar aqui minha conversa que eu tive com a Jaque essa semana, que a gente estava falando Olha, sobre autossabotagem. E a gente acontece com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo. A gente só vai tendo ferramentas para poder lidar com isso, né? Tá dando certo, não fechou cliente. A Jaque teve lá clientes que iam para o evento dela, depois cancelaram. Meu Deus, aí aquela coisa toda. Aí nós temos uma moça que ela cuida da nossa energia, além da Camila Santos. E ela mandou assim, ó, quando vier a autossabotagem, por exemplo, ninguém vai vir, tá muito difícil, ninguém me responde, na hora falar. Isso é padrão antigo. Eu decido continuar. Então, isso já quebra a energia na hora. Quando a gente quebra esses pensamentos, ele já ressignifica e você já não fica naquela vibração. Isso é padrão em si, é antigo. Eu continuo, eu decido continuar. Então, a gente faz muito disso, porque cai, todo mundo cai. E o que faz cair é o que a gente vai tratando. E é importante que caia, porque se não cair, eu não sei o que eu tenho que olhar. Então, é outra provocação que eu vou fazer. Se o dinheiro não está entrando na conta, o que é que eu tenho que olhar? E que eu não estou vendo, não estou olhando. Se eu estou com medo de rejeição, o que é que eu tenho que olhar? É sempre para mim, nunca é para o outro. Se eu estou com receio, medo de não ter o dinheiro, medo de o que vão pensar de mim, meu Deus, e aquela apresentação, o que vão pensar? O que é que eu não estou vendo sobre mim? É importante que tenham essas quedas, mas que a gente não permaneça na queda, que a gente use elas para alavancagem. É só isso. Obrigada, viu, Jaque? Então a gente está sempre em constante conversa, constante conversa. Tem até uma outra frase que eu botei no grupo do time, né, meninas? Quem quiser ler, eu falo que você para ler antes de entrar nas causas, né? Que a gente vem para servir, que a gente vem para entregar algo, que não vou entrar para vender. Então são afirmações que parecem bestas, mas na prática a gente vai usando isso ao nosso favor. Então, alquimia é tudo isso, gente. É tudo isso. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, aí vocês podem procurar a Paty, vai ter uma condição especial. Falo para vocês, hoje elas não vão ter essa condição, eu vou entregar só amanhã, mas já podem marcar uma call para conhecer, e elas vão estar já com as propostas. Para quem está hoje aqui no evento, vai ter uma condição muito especial. Eu já vou dar um bônus aqui para vocês, vou já entregar para elas, mas vai ser só para quem está aqui, tá? Que essa é uma sala secreta. E aí ela é bem secretinha para conhecer o Alquimia 2.0. E quem quiser caminhar com a gente nessa jornada, venha. E aí sim, quem que é? Quem não tem medo de ir profundo. E é só esse mergulho profundo que faz vocês chegarem no próximo passo do negócio. Não é no raso. Para mim, essa palavra raso, ela me causou dor por muito tempo. Eu até falava para as meninas, não, vou para o raso. Tem que fazer conteúdo para o raso. Tem que fazer conteúdo da Virgínia. Eu falei isso, eu não vou fazer conteúdo da Virgínia. Não quero esse povo. Eu quero profundo. Eu quero que as mulheres que olhem e falem, estou travada, ou nem sei que estou, quero saber onde estou, e quero destravar
no profundo. Porque no raso, não é que não funcione, mas para você ter resultados no cognitivo, que eu chamo de raso, que é os 5% do iceberg, os 95 aqui tem que estar bem alicerçados. Por que que, por exemplo, quando compram 5 liberdades lá do Wendel Carvalho, de cada 100 pessoas que compram, quem é que ele mostra o depoimento? 5. Os 5 que estão com o alicerce bom, que estão com já profundo ali tudo travado, tranquilo. Os outros 95 estão uma merda. Ele não vai falar. Vai deixar o curso na prateleira, não vai ter resultado. Então, eu percebi muito isso. Quem tem resultado é quem já está com o iceberg alicerçado, curado. Quem não tem resultado tem que olhar para esse iceberg. E essa é a nossa proposta dentro da alquimia. Bom? Muito obrigado, minhas lindas, por hoje. Fico por aqui. Faraíde deve estar lá na farmácia dela, não conseguiu abrir a câmera, mas a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, uma ótima tarde. Tchau, tchau.